Bem-vindos de volta ao podcast School of Greatness. Temos o lendário Bob Proctor na casa. Bom ver você, senhor. Bom estar aqui, Luiz. Super feliz que você está aqui. Você tem sido uma inspiração para muitas pessoas desde a década de 60. Sim. Mas, na verdade, eu soube de você através de um segredo, que eu acho que foi como muitas pessoas souberam também, no mundo mainstream. E estávamos conversando fora da câmera sobre como você quase perdeu a chance de estar em O Segredo. Estou curioso se você poderia contar essa história de como você... Sim, foi uma história interessante. Eu recebi uma mensagem no meu celular, mas a mensagem estava muito confusa. Eu não a apaguei. Apertei a tecla jogo da velha e só. Este é o gravador de mensagens. Mensagem de voz. Sim. Gravador. E Sim. eu estava em um aeroporto e o sistema de mensagens estava cheio. Então eu liguei para a Dina. Dina. Jeannie Hayden tem sido minha assistente. Ela estaria comigo há 33 anos na próxima semana. Uau. Então eu disse, Dina, meu telefone está cheio. Ajude-me a limpá-lo. Eu estava no aeroporto. E então, eu disse, acho que isso é um número. Parece um número australiano. Acho que este é o nome da pessoa. Ah, Glenda. Rhonda Byrne criou o segredo. Glenda era sua irmã. E ela estava fazendo o trabalho pesado, eu acho. De qualquer forma. Eles disseram algo sobre um filme, mas eu disse que tudo que estou te dizendo pode estar errado. Bem, ela me ligou de volta em 1 hora e ela disse que não. Tudo que você estava me dizendo está certo. Ela disse, tem uma equipe de filmagem aqui. Eles estão fazendo um filme da Austrália e eles realmente querem participar, mas não conseguiram entrar em contato com você. Eu pensei, bem, eles não poderiam estar se esforçando muito. Sabe, eles ligaram para o meu T. Eles acharam o meu número, mas ela disse que eles vão voltar para a Austrália na próxima semana. Eles têm tentado por 1 mês entrar em contato com você e vão filmar em Aspen durante todo o final de semana. E Dina diz, não é estranho. O Bob está fazendo um seminário em Aspen neste Uau. fim de semana. Então eu só fui até a porta ao lado. Eu estava trabalhando em um hotel. Fui até a porta ao lado e entrei em uma sala pequena. Não era muito maior que esta. E eles tinham câmeras. E claro que não havia ar. Suando com tantas luzes acesas. Nossa, foi terrível. Quero dizer, você não acreditaria na forma como aquilo foi organizado. E eles tinham 2 câmeras. Uma que estava gravando e outra fixa. Bom, essa é a história. Então eu respondi a 1 milhão de perguntas para eles. E eles estavam empolgados e eu comecei a falar. E eles adoraram o que eu estava dizendo porque estava alinhado com o que eles estavam procurando. E então, eu abri meu computador e coloquei uma página de slides do PowerPoint que me ajudaria a lembrar de várias coisas. Assim eles me mantiveram lá por algumas horas. E eu nunca tinha ouvido sobre eles naquela época. Acho que foi no verão ou a próxima primavera, algo assim. Sério? E eu ganhei um disco. Pela FedEx. Agora recebo muitos CDs enviados para mim e naquela época eu não recebia. Isso é o quê? Anos 90 ou 2000? Bem, eu não sei. Foi o ano antes de sair. Saiu Sim. lá por 2006. Tudo bem. 2000, então 2005. Então foi isso sim. E eu coloquei na minha mesa de centro e disse para minha esposa. Sabe, temos que assistir a isso. Eu nem sabia como começar. O CD player? Sim, sim. Então, de qualquer forma, ela colocou e eu olhei para aquilo. Meu Deus, isso vai arrasar. Foi porque vi o trailer. E foi o trailer que vendeu O Segredo. Uau. E aquela coisa simplesmente decolou como um foguete. Vocês estavam em todo lugar por anos. Sim, sim. E você foi uma das principais pessoas em que eles focaram muito. Eu sinto que você é... Bem, eu estava. Acho que provavelmente estudei esse assunto mais do que qualquer um. Certo. E me pediram para fazer uma parte. Se você entrar no CD, no menu, há um especial. Especial Bob Proctor lá, onde me pediram para fazer cerca de 30 ou 45 minutos. Fiz isso no meu escritório em um chroma key. Eu apenas comecei a falar. Eu não parei. Eles nunca editaram. Uau. E eles colocaram isso. Então isso está lá? Esse é o bônus. Sim. E eu acho que isso está online para, sei lá, 2 ou 3 milhões de espectadores. Sim. Uau. É inspirador. Sim, sim. Foi um grande sucesso. Sim. Mas você já tinha um negócio bem sucedido. Você estava ensinando, fazendo seminários, workshops. Bem, estou no ramo desde... isso foi em 2006. Eu estava no ramo desde 1968. Uau. Sabe? Eu comecei em 1968 quando estava com a Nightingale Conant. Tudo bem. Sim, em Chicago. Sim. Uau. E você nem sequer foi para o ensino médio. Você disse que foi 2 meses para o ensino médio. Fui para o ensino médio por 2 meses, sim. E me expulsaram. Por que te expulsaram? Bem, eu era inútil.
Eu estava apenas, não estava indo a lugar nenhum, não fazia nada. Quero dizer, eu era realmente um ser humano inútil. Eu tinha a palavra meta. Eu pensaria em um jogo de hóquei ou de futebol, não em algo que uma pessoa se esforçaria para alcançar. Eu, estive dentro e fora da marinha e de fábricas e Nossa! trabalhando em bares. Quer dizer, eu não estava indo a lugar algum e eu tinha 26 anos. Quando eu acordei, mas antes disso, nada estava acontecendo. Acho que sou muito eficaz no que faço. Porque eu sempre imaginei que se funcionasse para mim, funcionaria para qualquer um. Eu era tão perdedor e meu mundo mudou tão dramaticamente que eu nunca deixei de ficar fascinado com o que aconteceu comigo. E eu quero que isso aconteça com outras pessoas. E não pode. Por que você acha que era tão perdedor? Porque sinto que éramos irmãos naquela época. Bem, Era assim que eu me sentia. eu estava... Já pensei sobre isso muitas vezes. Sim. Nasci durante a Grande Depressão. Estou por aqui há muito tempo. Semana que vem vou fazer 85 anos. Uau! Então isso nasce durante a Grande Depressão e a guerra, a Segunda Guerra Mundial, estourou. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Meu pai foi para o exterior, então eu nunca realmente conheci meu pai. Eu tinha um irmão e uma irmã mais velha e irmão mais novo. Então eu estava no meio. E eu tinha minha avó meio que focada no meu irmão e minha mãe na minha irmã. E eu me sentia meio que perdido. Seu pai estava fora? Não havia pai. Quero dizer, ele tinha voltado Sim. para casa após a guerra e depois ele foi embora novamente. Então, eu não tinha uma direção clara. Quando eu era criança, e eu era muito magro. Eu sempre fui magro. Acho que eu tinha uma autoestima muito baixa. Eu não sabia nada sobre quem eu era. Ninguém nunca me ensinou nada sobre isso. Veja, naqueles dias, quero dizer, as coisas eram difíceis para todo mundo, sabe? Durante a guerra Sim. e durante a depressão. Seus pais. Acho que minha mãe estava feliz só de poder nos alimentar e colocar um teto sobre nossas cabeças. Sobrevivendo. E agora veja bem, ela era realmente uma mulher fenomenal porque ela fez tudo sozinha e conseguiu. Então meu irmão, minha irmã e eu falamos sobre ela. Sempre dizemos, Deus abençoe a mãe, porque ela continuava, sabe? Sim. E assim olhamos para trás e acho que tínhamos um bom gene ali, sim. Uau. Qual foi a maior lição que sua mãe lhe ensinou? Acho que a maior lição que ela me ensinou foi ser generoso. Ela era uma pessoa muito generosa. Eu faço muita doação de dinheiro. Muita. Eu sou considerado uma pessoa muito generosa e acho que aprendi isso com ela. Lembro que éramos crianças. E havia uma família na rua ao lado da nossa. Eu morava na área de Beaches, em Toronto, e no inverno fazia muito frio, e aquecíamos a casa com carvão, e eles não tinham carvão. Então a casa deles estava fria. E eu contei para minha mãe sobre isso, e lembro que ela me mandou para a esquina com uma nota de $20. Isso é muito dinheiro. Sim. Consegui 2 dezenas. Isso era muito dinheiro. Ok? E ela me deu $10 para levar para outra família comprar uma saca de carvão. Uau. Ela nem os conhecia. E isso ficou na minha cabeça. Bem, ainda estou falando sobre isso 65 anos, 75 anos depois. Sim. Ela era muito generosa, mesmo não tendo Sim. nada. E eu acho que isso foi algo que ela me ensinou. Provavelmente em todos nós, irmão e irmã também, sabe? Ela acabou conseguindo fazer isso ou, quero dizer... Bem, ela fez. Quero dizer, ela manteve as coisas em andamento. Sim. Ela nunca... Ela realmente não entendia as regras para o sucesso, ou vencer, ou qualquer coisa. Provavelmente o dela foi mais sobre sobrevivência. Sim. Claro. E ela fez isso. Então ela fez um ótimo trabalho com o que tinha, sabe? Sim. Sim. O que o poder da generosidade faz pela outra pessoa e faz por você, o doador? Sabe, Jane Wilhite explica isso muito bem. Ela dirige Psy Seminars na Califórnia. Ela diz que você dá de bom grado e recebe com graça. Quem dá, ganha. E então eu acho que quem dá se diverte mais do que quem recebe. Sempre, certo? Sim. Quando você está a Sim. serviço das pessoas, Sim. quando você está em um serviço com caridade ou pessoas que talvez tenham menos do que você no momento, sempre se sente incrível. Bem, tipo, nossa empresa construiu escolas na África. Sim. E nós construímos muitas mesmo. Ok. Você conhece a Cynthia Kurtz? Você deveria entrevistá-la. Ela é uma mulher fascinante. Ela constrói as escolas ali, sua fundação, e eu a conheci e comecei a apoiar o que ela faz.
Na verdade, meu filho está lá agora com a esposa dele. Uau. E, todo verão, Cynthia leva um grupo com ela e nós construímos provavelmente centenas de escolas por lá. Sim. Mas eles dão tudo a eles. Não só as escolas, sabe? Comida nutritiva e um... Saneamento. Sim. Sim. Isso faz toda a diferença. Houve muitas escolas sendo construídas, mas elas não durariam porque não havia nada acompanhando isso. Sim. Dar é uma das regras básicas do sucesso. Por quê? Sabe, Emerson disse que causa e efeito era a lei das leis. Ação e reação são iguais e opostas. Então, está em harmonia com as leis do universo. E eu acredito que todo este universo opera de uma maneira muito ordenada. Estou muito sintonizado com as leis do universo. E acho que é por isso. Bom, estar em harmonia com as leis de Deus. Sim. Eu vejo as leis como modo de operação de Deus. É assim que tudo acontece. Sim. Agora você disse que, acho, que foi aos 26 ou 27 anos que começou a despertar. Quando começou a ter algum tipo de consciência sobre si mesmo, o mundo, o universo, a vida. Bem, o que aconteceu quando você começou a acordar? Isso. Foi dramático o que aconteceu. Eu trabalhei no corpo de bombeiros em um subúrbio de Toronto. E lá havia um homem que se tornou meu amigo. Ele era amigo de muitas pessoas. Quero dizer, eu tive a sorte de conhecê-lo. Ray Stanford. Ele me deu uma cópia de Pense e Enriqueça. E ele disse, Bob, você já leu alguma coisa? E eu disse, não, eu não sei ler. Agora, isso não era verdade. Eu sabia. Descobri que lia tão bem quanto a maioria das pessoas. Acho que a pessoa média lê em um nível de 7ª série e nunca melhoram a partir desse ponto. Mas ele disse, se você fizer exatamente o que eu digo e ler este livro todos os dias, pode ter qualquer coisa que quiser. Bem, quero dizer, eu estava infeliz, doente, estava sem dinheiro. E você sabe, mesmo quando pensei que fosse uma besteira. Mas ele disse outra coisa. Ele disse, escute, o meu jeito está funcionando, o seu não. Ele estava feliz, saudável e rico. O cara sempre tinha dinheiro com ele. E é um grande cara saudável. E ele te diz que você está infeliz, doente e sem dinheiro. Então ele diz, eu devo saber algo que você não sabe. Por que diabos você não faz o que eu te digo? Bem, eu acho que algo clicou. Agora as pessoas tentavam me alcançar. Eu tinha 26 anos desde que era criança, e nenhuma delas conseguiu. Então comecei a fazer o que ele sugeriu. E ele disse, o que você realmente quer? Bem, tudo o que eu queria era um pouco de dinheiro. Eu estava ganhando $4.000 por ano na época, e devia $6.000. Se eu tivesse pago tudo o que ganhei por 18 meses, teria apenas empatado. Era uma situação impossível. E eu estava apenas olhando onde estava. Não conseguia ver além disso. Então foi por isso que tornou impossível. E ele disse, escute, escreva o que você quiser em um cartão. Eu tenho um cartão de ouro no meu bolso. Eu tenho carregado um desde então. Ele disse, escreva o que você quiser no cartão. Você pode ter o que quiser. Eu quero um pouco de dinheiro. Eu imaginei que se eu tivesse dinheiro suficiente, todos os meus problemas desapareceriam. Todo mundo. Eu estava pegando o telefone. Cadê o dinheiro? Eles estão sempre atrás de pessoas a quem devem dinheiro. Então eu escrevi que queria ter $25.000. Se eu tivesse reunido todas as pessoas que conheço, ou conhecia naquela época, e juntado todo o dinheiro delas, não teríamos conseguido $25.000. Provavelmente não teríamos conseguido nem 1.000. Era uma quantia enorme de dinheiro. Era uma loucura. Então eu escrevi isso no cartão. Ele disse, você tem que ler isso todo dia. E ele continuava dizendo, você leu? Você leu? Sabe? Então ele me fez ler. Leu o livro ou leu o cartão? Leia o cartão de objetivo. Cartão, $25.000. Sim. Apenas o carrinho de golfe. Ler o cartão. Estou tão feliz e grato agora que tenho $25.000. Aprendi algo muito importante com isso. Tudo o que eu pensava antes disso era dívida. Porque as pessoas estão sempre me ligando. Quando você vai me pagar? Se você pensar em dívidas, você vai estar em dívida para sempre. Sim, você se torna o que pensa sobre bem. Este cartão ouro me fez pensar em ganhar dinheiro. Nunca pensei em ganhar dinheiro antes. Eu pensava em dívidas o tempo todo. E isso me fez pensar em ganhar dinheiro. Então comecei a ouvir pessoas falando sobre ganhar dinheiro. E porque eu as ouvi falando sobre isso, comecei a pensar nisso. E um cara disse que dá para ganhar um bom dinheiro limpando pisos. Eu disse, eu topo, eu vou limpar pisos. Eu estava preparado para fazer qualquer coisa. Eu me apeguei nesta luta. Entende? Comecei a limpar um escritório. E até o final do ano, eu estava ganhando $14.500 por mês. Que? Eu estava no corpo de bombeiros. O chefe estava ganhando apenas $11.500 por ano. Eu estava ganhando $14.500.
Isso foi um ano depois do início. Bem, comecei a Uau. limpar um escritório. Era o início no Canadá. Eu lavava o chão 2 vezes por mês, $15 cada vez. Ganhei $30. Depois consegui outro, na construção do Kirby, ganhava $65 por mês. Bem, você sabe que em menos de 5 anos, eu estava limpando meu escritório em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, Inglaterra. Quero dizer, as coisas estavam indo como um foguete, e eu estava ouvindo as gravações de Earl Nightingale. Estava pensando em ouvir ou ler Pense e Enriqueça. E cada faxineiro, eu os fazia estudar as mesmas coisas que eu estava estudando. Bem, nenhum de nós sabia muito sobre como limpar pisos. Apenas fizemos um bom trabalho, limpamos, mas se alguém me perguntasse o que eu estava fazendo, eu diria que estava limpando escritórios. Foi quase um detalhe o que eu estava fazendo. Eu poderia estar vendendo revestimento para casas. Isso importava? Era o que eu estava estudando e o que eu estava fazendo com isso. Eu estava fazendo outras pessoas estudarem também. E fui muito irresponsável. Estava ganhando todo esse dinheiro, bem mais de $1 milhão por ano. Eu estava morando em Londres. Eu ia ao Playboy Club, o clube na Park Lane, jogar roleta. Eu nem me importava se perdia, porque... E dificilmente perdia, quase sempre ganhava. E você parece que sabe onde está o dinheiro. E um dia eu pensei, sabe... Isso não é muito responsável. Eu não sei o que diabos fez minha mente pensar nisso. Eu pensei como isso aconteceu. E eu não sabia. Eu não sabia como minha vida tinha mudado tão drasticamente, mas ela mudou drasticamente e em pouco tempo. Fui criado para acreditar que se você vai ganhar muito dinheiro, tem que ser muito inteligente. Eu sabia que não era muito esperto, e eu estava ganhando muito dinheiro, então pensei que isso não podia ser verdade. Fui criado para acreditar que, se você quer um bom emprego, tem que ir para a escola. Bem, eu não tinha ido para a escola, eu não tinha um bom emprego, eu era dono da empresa inteira. Certo. Então eu pensei, isso não é verdade. Assim eu comecei a refletir sobre todas as coisas que eu acreditava. São verdadeiras? Elas não eram verdadeiras. Eu precisava saber o que aconteceu e não consegui descobrir. Demorei 9 anos e meio para descobrir o que realmente estava fazendo. Como você chegou onde estava? Sim, Sim. você estava falando, antes de começarmos, sobre mentores. Acredito que são essenciais na vida. E ao olhar para trás, tive a sorte de estudar com algumas pessoas absolutamente brilhantes. Quero dizer, gigantes. E qualquer sucesso que eu tenha desfrutado é porque eu tive uma ótima orientação. Uau. Começando com o primeiro, ele me disse para fazer exatamente o que ele dissesse, até descobrir que estava mentindo ou não sabia do que estava falando. Então essa é uma regra que eu segui. Quando escolho uma pessoa para ser meu mentor, sigo exatamente o que ela me diz. Até descobrir que estão mentindo, ou que não sabem do que estão falando, e eles não mentem, e sabiam do que estavam falando. Tive instrução muito, muito boa na minha vida. E funciona. Uau. Quem foi o mentor mais memorável para você? Bem, Ray Stanford antes de tudo. Mas todos eles são muito memoráveis, muito importantes. De maneiras diferentes. Earl Nightingale, grande. Eu comecei a estudar suas gravações e... Vou mostrar como fazer uma receita muito simples e fácil, que leva apenas cerca de 5 minutos. Vi onde ele tinha distribuidores, então me tornei um distribuidor. Eventualmente, eu deixei meu negócio. Eu estava disposto a pagar para que me deixassem trabalhar lá. Eu queria trabalhar com ele porque sabia que se pudesse trabalhar com ele, poderia observá-lo, sabe, e ver o que ele fazia. Eu consigo pensar no que ele estava pensando porque ele era um gigante na minha mente. Quero dizer, Earl Nightingale Lloyd Conan literalmente começou o desenvolvimento pessoal, como o conhecemos hoje. Sim. Moda gravada. E ele começou neste disco do Strangest Secret. Então ele era realmente enorme. Mas eu estudei com Bill Gove, que era um grande orador. Val Van de Waal. Dr. Hodder. Eu tive mentores fenomenais. Sim. A maioria deles são pessoas cujos nomes você provavelmente não reconheceria. Claro. Mas eles eram gigantes no que faziam. Sim. Sim. Você se lembra de ter grandes sonhos quando era criança? Ou você só sempre achou que não seria nada e que era um perdedor e... Nunca tive sonhos quando era criança. Acho que a área onde cresci era muito pobre. As coisas eram difíceis. Mas você tem que lembrar, isso foi durante a Grande Depressão nos anos 30. Quer dizer, não tem muita gente viva que passou por isso. Sim, sim. Mas, nós não tínhamos sonhos, apenas nos virávamos. Era esse o trato. Ok. E quando comecei a ler Pense e Enriqueça, eu tinha 26 anos. Foi aí que comecei a realmente sonhar. E eu aprendi. Veja, eu estava estudando muitas coisas ao mesmo tempo. Nossas faculdades superiores. A escola não ensina nada sobre eles.
Muitos seminários não ensinam muito sobre. Nós falamos sobre você se tornar o que você pensa, mas é preciso ir além disso. A maioria das pessoas vive através dos seus sentidos, porque fomos programados para fazer isso. Literalmente, somos programados geneticamente e depois ambientalmente, para seguir o que ouvimos, vemos, cheiramos, saboreamos, tocamos. Mas você sabe que eu tenho um cachorro em casa que pode ouvir, ver, cheirar, saborear, tocar. Toda a vida animal opera através dos sentidos. Fomos criados à imagem de Deus. Temos estas faculdades superiores. Somos seres criativos, literalmente. Você tem percepção, vontade, razão, imaginação, memória e intuição. São as faculdades que nos tornam diferentes de tudo mais. Tipo, todas as outras pequenas criaturas do planeta estão completamente em casa em seu ambiente. Somos a única criatura completamente desorientada no nosso ambiente. E isso porque nós temos as habilidades para criar nosso próprio ambiente. Ok. Nunca nos ensinaram como usá-las. Agora ensinamos isso na nossa empresa. Ensinamos como desenvolver a sua percepção, a vontade. Você muda sua percepção, você muda sua vida. Sim. Sabe? E o testamento? Quando John Kennedy perguntou ao Dr. Wernher von Braun o que seria necessário para construir um foguete que levaria uma pessoa à Lua e trazê-la de volta à Terra em segurança, von Braun disse que respondeu em 5 palavras. Ele disse, vontade de fazer isso. Agora muitas pessoas ouviriam isso e não entenderiam realmente o que ele disse, a capacidade de manter aquela imagem na tela da sua mente e nada mais. Porque a vontade é o que te dá a capacidade de se concentrar. A energia flui para você e através de você. Com concentração, você aumenta a amplitude da vibração quando a energia sai de você. É assim que a cura à distância é feita. Através da vontade. Um praticante manterá a ideia e o sujeito se relaxará. Ficará muito quieto. Eles transferem esse pensamento diretamente para a mente subjetiva da pessoa. E assim afeta o corpo. Sim. Bem, o testamento é muito importante. Então nós temos que entender essas coisas, sabe? Intuição. Eu posso passar por uma pessoa e posso dizer assim que entrei na sala, eu sabia exatamente como elas são. Você opera, provavelmente estudou isso, mas você opera quase igualmente entre o hemisfério direito e esquerdo do seu cérebro. Você tem uma mistura interessante na sua personalidade. Sim, sim. Eu não sei se você sabe disso, mas, Claro. sabe, eu podia sentir isso. Você está quase em um equilíbrio entre os dois. E você sabe, ao dizer isso, estou tentando descobrir se você é mais um do que outro. E eu não acho que você seja. Sim. Bem, sua intuição fará isso. Porque a sua intuição é uma faculdade mental que capta vibrações e as traduz na sua mente. É através da intuição que você obtém respostas para suas perguntas. Se você fez uma pergunta, o lado oposto da pergunta é uma resposta. É o lado igual e oposto. Então, nossa resposta vem com nossa pergunta, mas não estamos sintonizados para captá-la, sabe? Como toda pergunta é uma resposta. Bem, a imaginação é tudo, claro. Sim. Você adquire essas faculdades superiores e começa a usá-las. E eu comecei a aprender a usá-las. E eu comecei a ver isso. Temos tanto a nosso favor que nunca ouvimos falar. A escola não nos ensina. Nossos pais não nos ensinam. Você vai trabalhar para uma empresa, eles não te ensinam. Então as chances de aprender são bem pequenas, sabe? E é o motivo pelo qual há tão poucas pessoas que realmente têm sucesso na vida. Há todos os tipos de material sobre sucesso. Meu Deus, há mais hoje do que jamais houve. Sim. Bem, os livros de autoajuda são, você sabe, no topo da lista de mais vendidos. Eles estão arrasando. Sim. Em 1968, quando comecei, era 61, quando comecei a estudar isso, você tinha O Poder do Pensamento Positivo de Norman Vincent Peale, sabe? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Carnegie. Foram alguns livros, sabe? Quem pensa enriquece. Certo. Sim. Mas não havia tantos assim. Hoje, há milhares deles. Sim. As pessoas precisam disso porque não sabem como usar as ferramentas que temos. Mas eles não sabem como usar a informação que está nos livros. Certo. Como fazemos para... Então, quais são essas 5 faculdades que você mencionou? Você tem percepção, Sim. intuição, o testamento, a razão, Razão. sim, imaginação, a 6, e memória. Como se todo mundo tivesse uma memória perfeita. Só está fraco. Trabalhei com Harry Lorraine, que provavelmente tinha a memória mais treinada do mundo. E perguntei a ele uma vez. Eu disse, Harry, por quanto tempo você se lembra de algo? Ele disse, até eu querer esquecer. Tivemos um homem, Abdul, da Arábia Saudita, em um seminário de matriz que conduzimos e ele estava ensinando, ele é psiquiatra, ele estava ensinando as pessoas a memorizar o Alcorão. Jerry Lucas, um grande jogador de basquete,
Ele estava ensinando pessoas em São Francisco a memorizar a Bíblia. Temos uma memória perfeita, só está fraca. Nunca a desenvolvemos. Ok. Enquanto crescemos, falamos, eu tenho uma memória tão ruim. Bem, não existe tal coisa de memória ruim. Quanto mais você disser isso, mais vai se convencer de que é fraco. Sim. Exatamente, sim. Qual, das 6 faculdades, qual foi a mais difícil para você acessar e dominar? Bem, elas são todas difíceis de acessar porque somos programados para não usá-las. Por que isso? Porque há apenas um problema em todo mundo, e é a ignorância. Nós não sabemos o que temos. As pessoas falam sobre percepção, mas não a veem como uma faculdade mental. Sabe? É apenas uma palavra. Se eu tiver um desafio, tem algo com que estou realmente lutando. Aprendi como vou fazer e escrever em um papel da forma mais clara que eu puder. Como se eu fosse te dar isso, e aí você entenderia o mesmo que eu entendo o problema. Vou colocá-lo no meio de uma mesa e vou sentar e olhar para ele. E vou continuar perguntando se o problema está em mim ou não está no papel. Está em mim e vou trabalhar até colocar no papel, tirar de mim. Por exemplo, o que você quer dizer? Como um problema que você possa... Bem, estou tentando descobrir, talvez, como melhorar um seminário específico com o qual não estou satisfeito. Sim. E eu faço isso há muito tempo, sabe? Então você anotaria. Sim. O problema é o seminário. Que você tenha. Não me importa qual é o problema. Talvez você esteja sem dinheiro suficiente. Certo? Anote isso. Ok. Sabe, você está sem dinheiro por um motivo. Você queria comprar um prédio ou algo assim, e Então você olha no jornal e aí você se pergunta. o problema está em mim ou está no papel? E você trabalha até colocá-lo no papel, tirá-lo de dentro de você. Você pode olhar para isso de maneira objetiva como um estranho faria. E depois vá e sente-se do outro lado da mesa. Agora eu vou dizer isso. Sabe, como Lewis Howes olharia para isso? Sim. Como ele lidaria com isso? Talvez eu vá sentar no final da mesa e me mova fisicamente dizendo, como Earl Nightingale lidaria com isso? Como ele veria isso? Quero dizer, como Napoleon Hill iria para outro lugar. A pessoa não precisa estar viva. Elas podem estar mortas. Certo. A energia deles não está morta. Sim. Sempre esteve aqui. E, bem, o que você está fazendo é mudar sua percepção. Ao mudar sua percepção, você elimina o problema. A resposta está lá. Mas você tem que entrar em harmonia com isso. Você sabe. Portanto, qualquer um deles, pegue qualquer um deles. O testamento, como estávamos falando, o testamento. Se alguém estiver atrás de você, digamos, em um shopping, e eles estão olhando para você, você sente eles olhando para você, não sente? Sim. Por quê? Sentimento é a percepção consciente de vibração. E quando uma pessoa está olhando fixamente, ela está se concentrando. Ela está enviando uma carga de energia tão poderosa para o seu cérebro que você começa a sentir isso. Você se vira e com certeza tem alguém lá te olhando. A concentração aumenta a amplitude da vibração. Há um poder verdadeiro em todos nós o tempo todo. Nunca para. Você pode fotografar a energia saindo de um corpo. Bem, a concentração aumenta isso, torna isso mais poderoso. Então, qualquer coisa em que você se concentra, você está dando mais energia. Emerson disse que a única coisa que pode crescer é aquilo a que você dá energia. Então, à medida que você começa a aprender a usar essas faculdades superiores, você começa a aprender como melhorar a qualidade da sua vida. E você começa a ver por que você é a forma mais elevada da criação de Deus. Sabe, eu não vejo Deus como um homem em uma nuvem. Ok. Só vou responder essas perguntas para mim mesmo, sabe? Como o grande autor uma vez disse, Deus vai alimentar todos os pássaros, mas ele não vai colocar comida no ninho deles. Você tem que fazer isso. Sabe? Deus não vai fazer isso por nós. Temos que fazer. Sim. E então, nós temos essas faculdades superiores. Vamos aprender a utilizá-las. Qual foi o mais difícil para você aprender a utilizar? E qual você acha que é o mais difícil para a maioria das pessoas? Intuição. Para você também? Não para mim. Para outras pessoas, então? Sim, porque eu decidi que ia estudar sobre. Eu vi um cara que era muito intuitivo e eu queria ser assim também. E eu pensei que era. Você sabe. Eu teria dito quando o vi pela primeira vez, ele era vidente. Bem, a verdade é que ele era vidente, mas todos nós somos. Psyche é apenas a palavra grega para mente. E assim, eu estava fascinado com o que ele fez. Ele conseguia apenas olhar para você e entender a situação. E eu queria aprender a fazer isso. Sim. Então eu decidi que iria estudá-lo. E em um seminário, se eu estiver ensinando isso, a única coisa que todos querem saber é como você desenvolve sua intuição. Intuição é um sentimento que você percebe. Intuição lê sentimento.
Sentimento é a consciência da vibração. Então você está lendo vibração. Vibração é a lei natural do universo. Como seu corpo vibra, você é uma vibração pela alta velocidade da vibração. Bem, você tem que tirar o foco de si mesmo se quiser ler a energia da outra pessoa. Você precisa se concentrar na outra pessoa. Então você não pode ser inseguro quando está tentando ser intuitivo. Ah, não. Você não pode estar duvidando de si mesmo? Não pode estar faltando algo? Você tem que dar toda a sua atenção à pessoa com quem está trabalhando. Sim. E claro, esse é o segredo para falar também. Sabe? A maioria das pessoas não faz isso. Estamos mais preocupados. O que ele pensa de mim? Ela gosta de mim e minha gravata está reta? O que eu vou dizer em seguida, hein? Sim. Sim, o que vou dizer? Vou dizer a coisa certa? Você sabe, você tem que tirar sua mente de si mesmo totalmente e colocá-la na outra pessoa. E você tem que estar relaxado. Você tem que ficar bem relaxado. E você vai... Respirar. Sim, você vai sintonizar com a energia deles. Comece a sentir, como se você estivesse com alguém e dissesse: Deus, eles eram interessantes. Por que eram interessantes? Porque estavam interessados. Sabe, se quer parecer amoroso, seja amável. Se quer ser amado, seja amável. Se quer ter amigos, seja amigável. A pessoa mais interessante na sala é a pessoa mais interessada na sala. Exato. Isso é o que sempre aprendi. Essa é a verdade. Uma das coisas que eu costumava... Eu amo tudo que você está dizendo. Eu fico tão animado. É por isso que sou apaixonado. Porque eu estava te dizendo anteriormente que estava apavorado para falar na frente de algumas pessoas. Na frente de um público de 3, 5, 10. Era aterrorizante. A ideia de estar na frente de 100 ou 1000 pessoas era como? Eu preferia, você sabe, me encolher em uma bola. Quando eu tinha 18, 22, essas idades. E eu me lembro de alguém me dizendo, eu ouvi isso em algum lugar, a pessoa mais interessante na sala é a mais interessada. E eu disse, isso tira toda a pressão de mim. Não preciso dizer nada interessante. Não preciso ser engraçado, Você carismático. só precisa se interessar. Apenas ouça. Sim. E faça perguntas interessantes. Ou faça uma pergunta genuína e reflexiva. Não precisa ser inteligente. Apenas... Veja, a maioria das pessoas nem se lembram do nome da outra. Sim. Por quê? Porque eles não estão interessados nos nomes. Eles estão muito focados neles mesmos. O que a pessoa pensa de mim? Se você realmente estiver interessado, vai lembrar o nome da pessoa. Sim. Sabe, é interessante você mencionar isso. Há uma boa história sobre falar em público. Estudei isso por muito tempo. Eu tinha usado. Eu sabia que funcionava. Não me perguntava se funcionava. Eu sabia. Sim, sim. E tudo o que eu queria fazer era ensinar isso a outras pessoas. Demorei 9 anos e meio para entender por que eu havia mudado. E quando eu aprendi, tudo o que eu queria fazer era ensinar sobre. Mas eu tinha medo. Eu era muito tímido, muito Insegurança. inseguro demais. Mas eu tinha todo esse conhecimento. Ganhava uma grana boa lá dentro, entende? Fora de lá, eu ia bem. Esquece isso. E em uma das fitas de Earl Nightingale, a gravação The Magic Word fala de atitude. É um fundamento. Você está familiarizado com isso? Não. Oh, Vou procurar. ok. Sim. Vou obter uma cópia original e enviar para você. Por favor. Você consegue? Vou ouvir, sim. Eu vou enviar. Bem, ele disse agora mesmo que há uma atitude. Ele disse agora mesmo que chegamos a um fato bastante estranho. Nós tendemos a minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar, e por alguma razão igualmente estranha, achamos que outras pessoas podem realizar coisas que nós não podemos. Você quer perceber que tem grandes reservas de talento e habilidade dentro de você. Agora, se você tivesse me perguntado, você entendeu isso? Eu diria, claro que entendi. Eu ouvi isso pelo menos 1000 vezes. Bem, eu estava no canto de trás da sala no O'Hare Hyatt. Bill Gove estava falando para 1000 pessoas. Eu estava no canto de trás da sala e estava observando ele. Bill Gove foi o Frank Sinatra dos palestrantes. Um dos melhores oradores do mundo. E eu o assisti. Ele saiu. Havia 1000 pessoas, cerca de 500 de um lado, 500 do outro, e então havia o corredor central. Ele chegou a este canto, tinha um microfone e levantou a mão. Ele disse, se eu quero ser livre, eu tenho que ser eu mesmo. Eu acho que não devo ser como você pensa que eu deveria ser. Não devo ser como minha esposa pensa que eu deveria ser, ou ser como meus filhos pensam que eu deveria ser. Se eu quero ser livre, preciso ser eu mesmo. E eu estava assistindo e pensando, meu Deus, esse cara é tão bom. Se ao menos eu pudesse fazer isso. Eu nunca poderia fazer isso. De repente, aquele disco do Earl começou a tocar na minha cabeça. Agora mesmo, chegamos a um fato bastante estranho. Temos a tendência de minimizar as coisas que podemos fazer, os objetivos que podemos alcançar. E eu pensei, puxa, é isso que o Earl quer dizer. E eu de repente percebi que estava ouvindo isso há anos. Se Golf podia fazer isso,
Eu também podia. E eu decidi que ia aprender a falar como ele e ia pedir para ele me ensinar. Uau. E assim ele se tornou meu mentor. Paguei-lhe muito dinheiro, apenas para sentar e conversar com ele por alguns minutos várias vezes. Agora, eu não falo nada como Bill Gove. Ok. Quero dizer, eu não sou nada como ele. Ele fala totalmente diferente de mim. Apesar de eu falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo, o que ele me ensinou foi a ficar relaxado na frente do público. Essa foi a grande lição. Se você não está relaxado na frente de uma audiência, a audiência vai perceber. Como você relaxa na frente de uma plateia quando está apavorado? Você tem que pensar no público. Você tem que pensar em o que você está ajudando, como vai ensinar algo a eles. Outro mentor meu, há alguns anos, me disse algo muito semelhante. Porque eu tinha treinado na Toastmasters, tinha treinadores, e tinha superado muitos dos meus medos de falar na frente de grandes públicos. E você sabe, eu fiquei muito bom. Eu estava recebendo pagamentos, sabe, altas taxas e coisas assim. Mas eu ainda estava um pouco nervoso antes, e me sentia um pouco inseguro. E me lembro de ligar para ele cerca de 15 minutos antes, dizendo algo como: "Você pode me dar alguma base? Você pode me dar algum coaching?" E ele disse: "Não faça isso sobre você. Faça sobre eles. Você vai errar. Esteja bem com isso. Você não vai se lembrar de cada palavra que quer dizer. Não se culpe. Foque neles e em como você pode servir. Não foque em si mesmo." E foi aí que tudo começou a mudar. Assim como você disse. Quando você foca em servir ao público. Você tem que se apaixonar por ajudar esse público. Ajudar sim. Fazer tudo o que puder para servir. Você para de se preocupar com tudo, com a sua aparência. É a mesma coisa quando você está interagindo com um grupo de pessoas e está apenas ouvindo, e não está preocupado com o que as pessoas pensam de você. Você está apenas interessado nelas. Você precisa ter muita confiança no que está fazendo, sabe? Como as pessoas desenvolvem essa confiança se não a têm? Bem, você ganha confiança aprendendo, não é? Essa é a única maneira de ganhar confiança. Sim. Fui a uma boate em Londres, Inglaterra, nos anos 60. O assunto da cidade era o maior clube de jantar do mundo. E o show que eles tinham era o Wild Wild, o Wild West. Wild Wild West. E era como um show de Vegas. E eles traziam: esse show pode durar por 2 ou 3 anos. Eles chamam as estrelas para fazer isso. E eu fui em uma das noites e me sentei bem ao lado do palco nesse dia. Havia 1000. Eles enviaram 1000 pessoas para jantar no Talk of the Town. Não está mais aberto. Wayne Newton era a estrela. Uau. Wayne Newton era uma criança. Ele estava 20, talvez 21. O irmão dele estava tocando com ele, tocando violão em um pequeno grupo deles. Ele entrou naquele palco, bang. Assim mesmo. Ele dominou o lugar. Eu nunca esqueci disso. Aquele cara estava tão confiante. E ele teve aquela audiência na palma da mão desde o início. Sempre que eu for falar, vou encontrar um lugar se eu estiver falando para um grupo. Eles vão para a cozinha e se sentam. Aprendi que se você estiver bem vestido, eles vão achar que você é o dono do lugar e te deixarão em paz. E eu me sento lá e... eu vejo Wayne Newton andando naquele palco quando criança. E é isso que você precisa fazer. Você precisa realmente se apaixonar pela ideia de ajudar o público e ser dono do lugar, do trabalho, e vai estar lá, e entregar. E toda vez que você vê uma estrela surgir, ela domina o lugar quando sai. Mas eles se apaixonaram por ajudá-lo. Parece que você dominou o poder de um alter ego. Para mim, como atleta, costumava ter medo de me apresentar ou de jogar em jogos grandes. E eu costumava me inspirar no Jerry Rice, porque eu era um wide receiver e Jerry Rice era, você sabe, o melhor. Então, eu estava apenas, imitando ele. Eu estava como Jerry Rice faria isso? Como ele carregava seu corpo, seu peito? Como ele entrou no campo? Seu jeito de andar, sua confiança. E eu apenas agi como se eu fosse Jerry Rice. Eu me tornei ele quando entrei no campo. E isso ajudou a superar as inseguranças dos nervos, apenas incorporando a energia de Jerry Rice. Parece que você tem feito isso. Do seu Eu faço jeito. isso de diferentes maneiras, Sim, com pessoas diferentes. sim. E- Diferentes cenários, certo? Sim, anos atrás, eu comecei a perceber o verdadeiro poder da autoimagem. Estou estudando a obra de Maltz. E ensinei isso para muitas pessoas. Eu vou construir uma imagem de diferentes partes da minha personalidade. Eu vou ver alguém que eu realmente admiro, a forma como eles fazem. E eu vou adotar isso.
Agora eu consigo. Eu faço isso há anos. Uhum. E, se você me observar indo de um lugar para outro, verá que nunca ando rápido. Nunca. Quando eu era criança, isso ficou na minha mente. Havia outro garoto, Donnie Miller, que morava na nossa rua. Naquela época, durante a Segunda Guerra Mundial, não havia paz em casa. Eles estavam sempre brigando uns nos outros. Mas o pai dele estava em casa. Ele não estava. O pai dele não estava bem. O pai dele teve um ataque cardíaco, então ninguém foi à casa dele porque o pai estava doente. Eles passavam pelas outras casas. Mas o doutor deve ter dito ao pai dele para caminhar. O pai dele estava sempre estressado. Terno, camisa, gravata, e eu o via caminhar pela rua. Eu o via de vez em quando. Ele caminhava para cima e para baixo na rua. Ele tinha um andar realmente relaxado. E quando eu estava criando minha autoimagem, a imagem do pai dele ficou presa na minha mente. E então eu meio que imitei o jeito dele andar. Caramba. Mas eu já fiz coisas diferentes. Tipo, eu costumava assistir Earl Nightingale gravar. Quando comecei a trabalhar para ele, ele tinha um estúdio de gravação. Era assim, com uma janela. Do meu escritório, eu podia olhar enquanto ele gravava e um dia percebi. Ele está falando nesse maldito microfone. Ok. Era um microfone. Ele estava lá e eu pensei. Aquele microfone é uma pessoa para ele. Uhum. E ele criou todos os grandes locutores. Eles falam apenas com uma pessoa. Vocês ou galera? Conversar com você. Mas eles estariam falando, e eu percebi que ele está falando ao microfone. Portanto, em qualquer tipo de gravação, eu falo com uma pessoa. É um microfone. Se estou com uma plateia, falo com uma pessoa. Uhum. Estas são apenas pequenas lições que aprendi para melhorar no que eu estava fazendo. Eu me lembro. Se uma pessoa é negativa em uma plateia, realmente negativa, pode haver 500 pessoas nessa plateia. A energia daquela única pessoa é tão forte. Se destaca. E havia uma mulher que conheci, Beverly Lynch, há muitos anos, quando eu estava na Nightingale Conant. E uma vez perguntei a ela, disse para Beverly, ela era a oradora. Beverly, o que você faz quando há uma pessoa negativa na plateia? Ela sorriu e disse, você fala com a luz, não com a escuridão. Eu pensei, uau. Tão óbvio. Por que eu perdi isso? Então, se eu estou falando e há um negativo ou alguns negativos, eu apenas escolho uma pessoa que seja super positiva. E não importa para onde eu esteja olhando, é para essa pessoa que eu estou olhando. Uhum. Vou falar com aquela pessoa. Você se concentra nas pessoas positivas? Sempre. Sempre? Sim. Você não vai tentar colocar sua atenção na outra pessoa e tentar fazê-la, ficar feliz e sorrir. Você só... Se você apenas mantiver o positivo, se eles apenas abrirem a mente por um minuto, você está dentro. Sim. Você precisa colocar a informação no subconsciente deles. Sim. Sabe? Você mencionou, acho que uma das habilidades que você disse ser a mais desafiadora é a imaginação. Não é o mais desafiador. É algo que realmente queremos entender. Porque a maioria das pessoas usa sua imaginação, mas a usa da maneira errada. Elas imaginam o que não vai funcionar. Elas imaginam algo ruim acontecendo. O que devemos imaginar mais todos os dias. Devemos imaginar que você deve se ver onde deseja estar. Você tem que morar lá. Há um ótimo livro. Você deve conhecer o livro de Stella Adler, The Art of Acting. Você precisa ter esse livro. Stella Adler foi uma ótima professora de atuação. Ela era uma professora de atuação do método. Ela estudou com Stanislavski, o professor de atuação russo, que originou o método de atuação. Ok. Marlon Brando escreveu o prefácio no livro dela. Ele foi o primeiro ator de método para alcançar o estrelato. Ok. E ele escreveu a introdução no livro dela. Agora, Stella Adler nunca escreveu um livro de verdade. Um homem chamado Kissel pegou toda a sua experiência de ensino, todas as suas lições de ensino, e colocou em um livro. Então, quando você lê o livro dela, você estará indo para aulas de atuação. Uhum. E, como Shakespeare disse, somos todos atores. Você sabe que o mundo é um palco, e isso é verdade. Bem, quando você alcançar um objetivo, vai agir como se já estivesse lá. Já aconteceu intelectualmente no momento em que você pensa sobre isso. Já aconteceu emocionalmente quando você está emocionalmente envolvido. Então é apenas uma questão de tempo até que se manifeste em forma física. Sim. Mas porque não está em forma física, agimos como se ainda não o tivéssemos. Sim. Bom, é por isso que a maioria das pessoas fica presa, porque elas agem como se ainda não tivessem conseguido. Ou se eu não posso agir assim, o Lewis veria que eu não consegui esse resultado. Ele vai achar que sou falso. Tenho que parar de me preocupar com o que o Lewis pensa e começar a me concentrar no que o Bob pensa. E assim você vê a si mesmo, sua imaginação. Você vai ser essa pessoa. Goethe disse isso, grande filósofo.
Ele disse que antes de você poder fazer algo, o universo deve ser algo. Você tem que ser isso intelectualmente. Você tem que ser isso emocionalmente, como Salomão diz. Assim como uma pessoa pensa em seu coração. Bem, é apenas uma questão de tempo, até que se manifeste fisicamente. Essa é uma das primeiras leis do universo, a transmutação perpétua de energia. A energia está sempre se transformando em forma. Formar, movendo-se em formas, através de formas de volta, a forma novamente. Então fazemos tudo acontecer da maneira que pensamos. E a maneira como ficamos presos a ideias. Como as pessoas devem desenvolver sua imaginação diariamente de maneira positiva? Acho que eles deveriam tirar um tempo para imaginar o que querem. A minha sócia, Sandy Gallagher, que é uma mulher brilhante, e ela anda a cavalo, são cavalos de marcha. E ela está em Kentucky agora e é grande termo de shows lá. Ela se imagina como uma campeã mundial. Todo dia, ela leva o tempo e se vê como uma campeã mundial. Ela se vê ficando neurótica, entendendo tudo. E é por isso que você deve fazer isso. Você acha que constrói a imagem do que deseja. Quer dizer, você obviamente imaginou este estúdio antes de construí-lo. Tudo o que você vê aqui fazia parte da imagem na sua mente. Mas tudo o que você cria duas vezes. Uma vez aqui dentro, uma vez aqui fora. Sabe? Então você nunca obtém uma pintura original. Você sempre obtém uma duplicata. A pintura está aqui. Uau! Então temos que nos ver com o que queremos aqui. Agora temos enorme dissuasivo em nosso paradigma. Somos condicionados, geneticamente e ambientalmente, e esse condicionamento está controlando a vida da maioria das pessoas. É por isso que pessoas brilhantes estão sem dinheiro, pessoas brilhantes estão infelizes, pessoas brilhantes nunca realizam muito. Você é absolutamente brilhante, mas o paradigma deles está controlando-os. É tudo sobre intelecto. Eles são pessoas inteligentes. Mas você tem que considerar de onde viemos. Uma pequena partícula de energia dos seus pais vem nadando até aqui. Esse é o núcleo de nós. Então isso continua por 280 dias, atraindo mais energia, até que você faça sua estreia no planeta. E então você é programado ambientalmente pelo seu ambiente. Então tudo o que está acontecendo está indo diretamente para a sua mente subconsciente. Você acaba sendo programado geneticamente. Nós não sabemos há quanto tempo remonta. 4 ou possivelmente 5 gerações. Quando eu era jovem, eu tinha cabelo ruivo. Minha mãe não tinha cabelo ruivo. Meu pai não tinha cabelo ruivo. Tenho um irmão e uma irmã, e eles não têm cabelo ruivo. E isso faz você pensar, bem, sabe? Mas o pai da minha mãe e todos os irmãos dele tinham cabelo ruivo. Então, às vezes pula uma geração. É por isso que nos parecemos com nossos parentes. É condicionamento genético, e depois há o condicionamento ambiental. Sabemos que quase todos os beneficiários de assistência social são de 4ª ou 5ª geração. Isso é passado de geração em geração. Agora, infelizmente ou felizmente, somos todos exatamente iguais. Temos exatamente o mesmo potencial. Nosso DNA espiritual é perfeito. Mas essa perfeição nunca se expressa corretamente por causa deste paradigma. É um condicionamento em nossa mente subconsciente. Você vê tantas pessoas brilhantes e elas não conseguem. Eu tive um bom amigo, Milt Campbell. Ele ganhou a medalha de ouro no decatlo. Eu era decatleta. Era? Eu fui atleta de decatlo americano, Bem, sim. participei de um em Melbourne em 1956. Uau, certo. E ele venceu em 52, em Helsinki. Bob Matias ganhou sua segunda medalha de ouro. Ele ganhou o ouro em 48 e depois em 52. Bill me disse, não apenas uma vez, ele me disse 1000 vezes, todas as vezes que estive com ele. Você sabe que havia muitos atletas nas escolas que eram melhores do que eu, mas eles desistiram. Sim. Nossos paradigmas nos fazem desistir das coisas. Por quê? Por causa da programação. Você foi programado. Você tem que se perguntar, por que eles não fazem isso? Trabalhei muito com a Prudential of America. Na verdade, fiquei preso na companhia de seguros por muitos anos. Eu era tão eficaz no que fazia. E nós aumentamos as vendas deles em mais de $1 bilhão, disse um vice-presidente. Tudo que eu estava fazendo era fazê-los mudar seu paradigma. Eu estava fazendo com que eles mudassem a forma como trabalhavam. Um paradigma, uma cultura é um paradigma.
Cada país tem uma cultura, cada família tem uma cultura, cada empresa é uma cultura. Bem, anos atrás na indústria de seguros, eles tinham o que chamavam de agentes de débito. Eles foram coletando o dinheiro. E haveria um livrinho como o que você está usando, teria um registro lá. Lembro que tínhamos um livro em cima da nossa geladeira, que ficava perto da porta dos fundos. O Sr. Spenceley era o homem do seguro quando eu era criança. Ele entrava e lá estava um livrinho, uma caixinha com algum dinheiro e sempre havia apenas algumas moedas. E ele coletava o débito, marcava o livro e seguia seu caminho. E era assim que o negócio de seguros funcionava. Eles eram chamados de agentes de débito. Uau! Então, com o tempo, as pessoas começaram a assinar um papelzinho ou algo assim, e o valor era automaticamente sacado da sua conta bancária. Sim! Mas os agentes não mudaram. Os agentes simplesmente iam e vendiam à noite, quando a mamãe e o papai estavam ambos lá, porque você não podia vender apenas para um, precisava dos dois. Isso era um programa de computador. Aqui estamos nos anos 70. Os agentes ainda estão indo para o escritório todas as manhãs. E eles não sairiam vendendo para ninguém, porque você vende à noite. Eles coletaram seus débitos ao longo do dia. Não havia débito para coletar. Faz anos que eles faziam isso. E eu perguntaria a eles, por que vocês vão para o escritório? Bem, nós temos que ir para o escritório. E eles estariam lá, e eu insistiria. Mas por que vocês têm que ir para o escritório? Mas eles dizem, porque nós temos que ir. Eles não sabiam por que tinham que ir. Então, eles iam almoçar com outro agente, e eu perguntava, você já vendeu algum seguro para outro agente? Eu disse, por que diabos você quer almoçar com ele? Eu os convenci a fazer isso. Eu disse que você tem que ser assim. Você tem que estar pele com a pessoa antes das 9 da manhã. E você tem que pedir a cada pessoa para comprar pelo menos $100 mil em seguro. Você nem precisa vender para eles. Apenas peça para eles comprarem. Pois é, eu consegui que eles fizessem isso. Eles estavam vendendo mais apólices de $100 mil em uma semana do que anteriormente vendiam em um ano. Nossa! Você vê, isso é condicionamento, isso é paradigma. É assim que eles trabalhavam. Fazem isso há anos e ninguém pensou em mudar. A maior companhia de seguros do mundo. E a sede estava tentando descobrir o que eu estava fazendo porque onde quer que eu fosse, os vendedores ficavam loucos. Eu estava mostrando a eles como mudar de paradigma. Seu paradigma é o seu comportamento condicionado. Como sabemos quando precisamos mudar nosso próprio paradigma? Você sempre precisa mudar seu próprio paradigma. Com que frequência você está mudando o seu? Estou trabalhando nisso agora, todos os dias. Sério? Sim, eu trabalho nisso todos os dias. Mas você deve tentar mudar apenas uma ou duas coisas de cada vez. Não tente mudar tudo de uma vez. Você pode saber qual é o seu paradigma, apenas estudando seu próprio comportamento. Pense nos seus resultados. Você quer melhorar seus resultados, não quer? Com certeza você provavelmente quer ganhar mais dinheiro. Claro. Provavelmente querem que esse show seja maior do que é hoje. Certo. Como Sim. vai fazer isso? Você tem que mudar o paradigma. Isso mesmo. Você precisa mudar a sua maneira habitual de lidar com essas coisas. Então você olha os resultados e diz o que eu quero mudar. São os resultados. Uma expressão do paradigma, não do intelecto. Veja, a mente consciente é onde está toda a nossa informação intelectual. Você sabe como fazer melhor do que está fazendo. Você sabe como fazer melhor do que está fazendo. Claro. Eu sei como fazer melhor do que isso. Por que não estamos fazendo isso? O subconsciente está programado. É sua mente consciente onde está o intelecto. E é por isso que nosso conhecimento é... A pessoa sabe... Mas eles não estão fazendo o que sabem. Apenas diga por que você faz isso. Eu não sei. Bem, você sabe melhor do que eu. Por que você está fazendo isso? Eu não sei. Bem, eu sei se o paradigma deles controla o comportamento deles. Sim. Então você olha para os seus resultados e diz o que está causando isso. Então você precisa retomar seu padrão de comportamento. Por que você está fazendo isso? Porque você está programado para fazer isso. Agora mesmo. A última vez que fizemos um seminário sobre mudança de paradigma em Los Angeles foi há 3 ou 4 meses. Demos a todos uma pasta de anéis. É mais ou menos dessa espessura. E em cada página, a mesma coisa. No topo da página, escreva 10 coisas pelas quais você é grato. E aí tem uma declaração que você escreve. Estou tão feliz e grato agora que sei que meu DNA espiritual é perfeito. E essa perfeição está dentro de mim. Toda manhã procuro maneiras de melhorar meu paradigma. Eu tenho que escrever isso com a minha mão esquerda. Eu sou destro. Hoje é o meu 41º dia. Escrevendo com a mão esquerda? Escrevendo com a mão esquerda. Por quê? Está mudando o paradigma. Eu poderia ser tão competente com minha mão esquerda quanto sou com minha direita, mas preciso mudar meu paradigma. Estou programado. Agora, quando estou escrevendo, você apenas escreve. Você não pensa. É por isso que analistas de grafologia podem dizer muito sobre sua personalidade através da sua caligrafia. Sim, minha letra é ruim. Você está escrevendo com a mão esquerda
e é destro ou está usando a mão não dominante. Você tem que prestar atenção conscientemente a cada traço, cada movimento que sua mão faz. E no segundo em que você para, parece que você estava desenhando arte chinesa. Ok. Mas eu sei que através da repetição, continue fazendo isso. Provavelmente vai me levar 1 ano. Uau. Mas estou aprendendo o quão forte é o paradigma e o quão difícil é mudá-lo. Então, daqui a 1 ano, provavelmente serei tão proficiente com uma mão quanto sou com a outra. Mas então, vou continuar com isso. Uau. Qual é a coisa que você mais quer mudar em si mesmo? Para chegar ao próximo nível de resultados para... Quero ser mais eficaz em vender em larga escala. Então, não de 1 para 1 ou 1 para poucos, mas de 1 para muitos. Sim, como se eu tivesse uma equipe de vendas. Temos uma empresa bastante madura. Temos cerca de 70 funcionários. Uau. Então temos cerca de 10 vendas, 20 vendedores. Diga 10, mas você tem 20. Quero ter uma força de vendas maior. Quero criar mais leads para eles, porque acho que o que fazemos é muito importante. Literalmente mudamos a vida das pessoas e vou trabalhar até morrer. Não tenho intenção de me aposentar nunca. Acho que é uma ideia desprezível. Então, eu sou o Trevor. Ontem à noite no avião, trabalhei em uma ideia. E é meio parecido, talvez foi porque eu sabia que estava vindo para cá. Talvez tenha desencadeado isso. Estamos tentando entrar aqui há mais de 1 ano. Sim, sim. Alguém continua me dizendo, sabe, Mudança de datas e tudo mais? bem, nós simplesmente não estávamos. Não conseguíamos estar aqui até hoje. Enfim, estou no avião e estou pensando. Como posso atrair mais pessoas? Eu tenho um estúdio em Toronto. Se algum dia estiver em Toronto, terá que vir visitá-lo. Quero ver, sim. Temos um estúdio bonito. É como? É uma estação de televisão. Eu tive algumas pessoas da estação de televisão em um dia, e eu disse, isso é tipo televisão? Eles disseram, não, Bob, é uma televisão mesmo. Eu posso operar 4 câmeras simultaneamente. O jovem Scott ali poderia operar as câmeras diretamente daqui no computador dele. Eu posso transmitir para o mundo todo. Fica a 15 metros da minha casa. Podemos transmitir para o mundo inteiro de lá. Então, eu estou pensando em fazer algo como um webinar, mas que não será um webinar. Como transmissão ao vivo. Vai ser uma transmissão ao vivo, sim. E eu vou realmente ensinar algo às pessoas. Talvez eu use 2 ou 3 slides de PowerPoint. Vamos usar um slide de PowerPoint apenas como um gatilho para começar, para focá-los em algo. E depois abrirei para perguntas e terei conversas. Porque as pessoas aprendem algo nas conversas. Eles escutam e dizem, caramba, eu não percebi isso, sabe? Então vamos conversar sobre isso. E eu começo a fazer isso agora mesmo. Tenho pessoas trabalhando nisso. Uau. E estou chamando de Estúdio 333. Há uma história em um livro que escrevi, 333. E dizemos com 333 uma ideia. Você só pensa em como pode. Você não pode pensar por que não pode. O cara arrecadou $3 milhões, 3 horas, 3 dias depois, em uma estação de rádio em Toronto, através de uma ideia que ensinamos a ele. Uau. Nós chamamos de Ideia 333. Então eu chamei isso. Nós os tínhamos em 333.com. Estúdio333.com. Legal. Então é assim que vai sair. E vamos transmitir para o mundo inteiro. E estarei ensinando essa informação, não de forma organizada, mas provavelmente de uma forma desorganizada, dependendo das pessoas com quem estamos falando. Porque eles fazem perguntas. Isso está me dizendo o que eles querem aprender. Em vez de eu dizer, é isso que você deveria aprender. Eu quero descobrir o que você quer aprender, sabe? Então, Isso é legal. isso é algo que estou construindo agora. Eu quero ter sucesso. Isso é ótimo. Você sente que algum dia estará perto de alcançar seu potencial? Eu sei muito bem que não vou. Não é o que eu acho. Eu sei. E você também não vai. Acho que esse é o objetivo final do homem. Somos criados à imagem de Deus. Todo mundo tem uma imagem diferente disso, mas somos capazes de fazer qualquer coisa. Temos um potencial infinito. Nosso DNA espiritual é perfeito, então existe perfeição dentro de nós. E o espírito está sempre para expansão e expressão mais plena, nunca para desintegração. A desintegração que causamos, o espírito está sempre em busca de expansão e plena expressão. Somos seres espirituais. Aquela perfeição está tentando se expressar através de nós. Nós paramos. Quando nos sintonizamos e deixamos fluir. Podemos dividir os mares, podemos fazer qualquer coisa, somos todos poderosos. Todo o poder, todo o conhecimento, está 100% uniformemente presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então isso está dentro de você, está em mim. Não há limites para o que podemos fazer. Isso é realmente o que eu ensino. Sim. Eu ensino isso.
Vou explicar em pequenas partes para uma pessoa. Sim. Mas você... Qual é o mais próximo que podemos chegar do nosso potencial? O que é possível? O mais próximo que você chegará do seu potencial é onde você está agora. Sim. E então você tem que pegar isso e expandi-lo. Você quer melhorar no que está fazendo. Tipo, você ganha uma ótima reputação neste programa. Eu acho que você já sabe disso. Sim. Mas há todo tipo de pessoas que nunca ouviram falar disso. Claro. Muitas pessoas. Sim, é. Eu quero que o mundo ouça isso. Então, aí Sim. está. Você quer que o mundo... Como fazemos isso? Está aí a sua oportunidade de desenvolver mais do seu potencial. Como você vai fazer isso? Sim. Como você pode conseguir mais milhões? Sim. Sabe? Tenho que usar minha imaginação. Você faz isso. Você. É aí que vai começar. Imaginação, vontade, Sim, intuição, tudo. sim. Então você tem que aprender a usar isso. Como desenvolvê-los? Então você trabalha nisso todos os dias. Quero dizer, você está em uma... Muitas pessoas diriam que você está em uma posição invejável. E eu acho que estou também, porque você está falando com pessoas que sabem muito sobre o que estão fazendo. Então você vai aprender o tempo todo. É o melhor presente. Você está na escola todo dia. É o melhor Você presente. vai trabalhar, você está na escola. Isso é incrível. Muito grato. Tiffany, você está recebendo uma educação que provavelmente não poderia. Ela está aqui há quê? 3 anos agora. 3 anos e meio. Nossa, Ela cresceu tremendamente. Ela está ouvindo tudo. nossa diretora de marketing. Você adoraria conhecê-la. Ela é Mike Steller. Ela era Mike Euler. Ela se casou depois que se juntou a nós. Teve 2 filhos também. Ela era babá quando começou a trabalhar conosco. Agora ela é nossa diretora de operações e diretora de marketing. Uau! Brilhante, absolutamente brilhante. Ela nunca tinha realmente ido à escola, mas ela apenas se comprometeu. Deveria ser algo como você. Quero dizer, você está sempre exposto a informações ótimas. Ah, sim. E você tem o mesmo potencial que eu tenho. Agora, você parece diferente. Você soa diferente. Mas somos exatamente iguais. Veja bem, eu ensino isso em um seminário. Eu diria, por exemplo, se eu perguntasse a você, provavelmente diria que você é negro. Sabe? Se eu perguntasse a outra pessoa, ela provavelmente diria que você é negro. Na verdade, você não é. E eles me dizem que sou branco. A verdade é que não sou. Minha camisa é branca. Se você já viu uma pessoa branca, provavelmente gritaria. E corra. Meu Deus, eles são brancos. Sabe? Eu não sei se já viu uma pessoa negra. Porque eles dizem, nós não vemos com nossos olhos, vemos através de nossos olhos. Fomos programados para ver o preto. E você não é negro? Olha, eu acho que sua camisa é preta, não é? Sim, é bem preta. Sim. Sim. Você não é a cor da camisa. Sim. Por que vemos o preto da Tiffany e o branco do Bob? Porque somos programados para ver isso. Agora, se estamos vendo algo que não está lá quando olhamos para outra pessoa, quantas outras vezes olhamos para algo e vemos algo que não está lá? É aí que nossa percepção precisa ser ajustada. Sim. Somos todos exatamente iguais. Agora você não é muito alto, é de uma cor diferente e de um gênero diferente. Então você diz, bem, você não é como o Bob. Você é exatamente como o Bob. Só não parece assim, mas a verdade raramente está na aparência das coisas. Há tanto que podemos aprender e a escola não está nos ensinando. As escolas não estão fazendo o trabalho. Qual é a coisa que você sente que ainda não aprendeu? 85 anos agora. Foi isso que você disse? Vou fazer 85 anos na próxima sexta-feira. Caramba. Sexta-feira dessa semana. Você é muito jovem. Feliz aniversário adiantado. Obrigado. Então qual é a coisa que você sente que ainda não aprendeu? Ah, bem, tipo, então tudo o que estou ensinando, eu só sei um pouco, Uau. sabe? E eu não sei tudo sobre nossas faculdades superiores. Eu não sei tudo o que há para saber sobre percepção, vontade ou razão. Há tanto que eu não sei do que estou fazendo. Então eu estudo todos os dias. Eu quero conseguir, eu quero aprender mais. Então eu preciso procurar alguém que saiba mais, sabe? Sim. Eu estudo muito o trabalho de Thomas Troward. Ele é um autor maravilhoso. Ele escreveu The Edinburgh Lectures in Mental Science, as palestras de Dory sobre ciência mental, a lei e a palavra. Ele foi um grande autor. E tem uma mulher, Genevieve Berendt. Ela escreveu Your Invisible Power. Ela foi a única aluna de Troward. Ela foi estudar com ele de 1912 a 1914. E ela... custou-lhe $20.000. Isso deve ter sido uma quantia enorme de dinheiro naquela época, mas ela era sua única aluna. E ela... Ela escreveu um livro, Your Invisible Power. É um ótimo livro. Your Invisible Power? Your Invisible Power. Ok. Eu vou te enviar Vou ler. vou te enviar uma cópia. Sim. É um ótimo livro.
Quais são os 3 livros que você mais recomenda para as pessoas? De todos os níveis? Bem, essa não é uma delas, mas eu vou... Quer dizer, Sim, sim. talvez devesse ser. Think and Grow Rich? Quem pensa enriquece. Sim. O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. Você conhece esse? Sim. Que livro ótimo. Sim. And You Squared por Price Pritchett. And You Squared? Sim, é um livro pequeno. Você conhece esse? Não tenho certeza. And You Squared. Se você lesse, teria certeza. É um ótimo livro. Ok. Ele é... São 35 páginas. Cada página é melhor que a anterior. Uau. Cada página trata de um novo assunto. Preciso ler esse também. Eu vou te enviar isso e eu vou te enviar. Me envie seus favoritos principais. Vou te mandar o Invisible Power. Eu quero falar sobre dinheiro por um tempo. Por um momento, porque você mencionou que estava ganhando algo em torno de $4.000 por ano. Suas despesas eram 6.000, eu acho. Algo assim. E então, você começou a ganhar 4. Não, minhas dívidas deviam ser de 6.000. Você devia Eu 6 devia mil a todos que eu conhecia naquela época. e você estava ganhando cerca de $14.000 por ano depois disso? Não. Passei de ganhar $4.000 por ano para $14.500 por mês. Exatamente. Agora, se você analisar isso, foi 175 ao ano. Então, eu passei de ganhar 4.000 por ano para 175. Eu não ganhei 175 naquele ano. Eu aumentei para 14.500 por mês. Entendi. É uma mudança. Entendi. Mudança fenomenal. É possível que qualquer pessoa passe de um nível de pobreza para extremamente bem-sucedido financeiramente? Com certeza. Acho que ganhar dinheiro é uma das coisas mais simples que já aprendi. E é uma das coisas mais incompreendidas. Historicamente, pessoas ricas sempre tiveram várias fontes de renda. Elas não têm apenas uma. São muitas. Sim. Eu estava limpando pisos. Achei que a resposta fosse trabalhar mais. Porque eu realmente queria ganhar algum dinheiro. Sim, claro. Achei que era tudo importante. Hoje, minha atitude em relação ao dinheiro mudou drasticamente. Mas pensei que a resposta era conseguir outro escritório para limpar. Bem, eu estava trabalhando tanto que desmaiei na rua. Eu tinha uns 27, 28 anos. Literalmente desmaiei na rua. Estava trabalhando muito. Eu acordei e tinha um policial enorme olhando para mim. Eu estava deitado lá. Foi assustador. Havia um grupo de pessoas ao meu redor. Vi luzes piscando. Então vi um cara, 2 caras de uniforme com uma maca. E foi assustador. Eu desmaiei. Acho que eles pensaram que eu tinha caído morto. Tive um bocado de trabalho para me afastar deles, mas consegui. Eles não me levaram para o hospital. Falei o que pensava, e eles se afastaram e eu fiquei pensando. Não estou fazendo isso direito. Trabalhar mais arduamente, trabalhar mais horas não é o caminho. Não. Sim. De fato, Napoleon Hill escreveu isso em Quem Pensa Enriquece. Ele disse, se você é uma das pessoas que acreditam que apenas trabalho árduo e honestidade trarão riquezas, abandone esse pensamento. Não é verdade. Riquezas, quando vêm em grandes quantidades, nunca são resultado de trabalho árduo. Elas vêm, se é que vêm, em resposta a demandas definidas com base na aplicação de princípios definidos, e não por acaso ou sorte. Então, você precisa encontrar uma demanda e preenchê-la, mas precisa seguir princípios definidos para fazê-lo. Uau. Em outras palavras, você tem que estar em harmonia com a lei. Você tem que dar mais do que recebe. Se você está tentando obter, esqueça. Sim. Bem, eu fiquei sozinho e pensei, estou fazendo algo errado. Eu estava ganhando mais dinheiro. Mas aqui eu estou apaixonado. Isso não é normal. E é como se uma vozinha na minha cabeça dissesse, se você não pode limpar todos eles, não limpe nenhum deles. Então eu me arrumei todo. Agora as pessoas me acusam de dormir de terno. Eu não tirava o terno, não importava onde estivesse porque sabia que os faxineiros estavam cansados, e eu andava por aí. Eu fazia outras pessoas limparem escritórios. E eu sabia bem onde eles estariam, então passei por lá e trouxe café e donuts. E eu entrava e falava com eles sobre objetivos. E eu iria para a próxima pessoa. Mas eu sempre estava bem vestido porque eu sabia o quão cansado você fica. E se eu estivesse com roupas de trabalho, esperariam que eu ajudasse para que pudessem terminar e ir para casa. Interessante. Mas quando eu estava de sapatos brilhantes, terno, camisa e gravata, eles não esperavam que eu os ajudasse a limpar. Então eu vou para o próximo lugar e depois para o próximo lugar. E foi aí que comecei a abrir escritórios. Eu fui de Toronto, para Montreal, para Boston, para Cleveland, para Atlanta, para Londres, Inglaterra. E você contratou faxineiros? Sim, por toda parte que fui. Sim. Sim, eu pedi para limparem.
O que alguém deve pensar se está passando por dificuldades financeiras agora ou se sente que tem enfrentado dificuldades há muitos anos e parece que está apenas sobrevivendo semana após semana, mês após mês, e não sabe como alcançar esse tipo de sensação de liberdade por pelo menos 6 meses ou mais? O que deveriam começar a considerar? Você sabe, o que você acabou de descrever, eu acredito que a maioria das pessoas vive dessa maneira. Sim, A maioria. Agora isso é bem triste, sim, mas acho que é verdade. E é porque só temos um problema no mundo todo, e isso é a ignorância. Eles vivem na ignorância. Eles não sabem que o que estão fazendo vai mantê-los onde estão. E eles continuam fazendo isso. Porque eles não sabem como mudar. Eles estão sobrecarregados com a dívida. As pessoas estão dizendo, preciso do dinheiro. Eles não têm. Eles querem levar a família para uma viagem de férias. Eles não têm dinheiro para ir. Então eles podem pegar emprestado e ir de qualquer maneira. Agora, eles têm mais dívida. Eles têm que entender que eles não precisam viver assim. Eu escrevi um livro chamado Você Nasceu Rico. A verdade é que você é. A maioria das pessoas só está um pouco sem dinheiro. Mas você nasce rico, rico em potencial. Qualquer pessoa pode acessar nosso site. Acesse bobproctor.com. Você pode baixar o livro Você Nasceu Rico, gratuitamente. O capítulo 2 é Quanto é suficiente? Descreve muito bem como sair das dívidas. Você precisa criar um programa de pagamento de dívidas onde tudo seja feito automaticamente. E então, você foca na prosperidade. Você precisa ter uma meta financeira, precisa trabalhar em direção a ela, e precisa entender que pode ganhar mais do que está ganhando. E pessoas ricas não têm apenas uma fonte de renda. Elas têm mais de uma. Eu estava ganhando dinheiro a noite toda enquanto dormia. sim, Você pode realmente ganhar mais dinheiro enquanto dorme do que pode gastar enquanto está acordado. sim, Parece uma frase fofa, mas é verdade. Não há fim para o que podemos ganhar. Se você não está obtendo informações de alguém que já é rico, então provavelmente está recebendo informações de pessoas erradas. A maioria das pessoas pergunta ao cunhado, ou ao cara da porta ao lado, ou à garota que conhecem: como posso ganhar mais? Diabos, se eles soubessem, estariam ganhando. Eles não sabem. E a maioria das pessoas conversa com pessoas que não sabem. Carlyle colocou isso muito bem. Ele disse que não acreditava na sabedoria coletiva da ignorância individual. E é daí que a maioria das pessoas está obtendo isso. De pessoas que não sabem mais do que elas mesmas. Acho que você tem que ir. É por isso que esses seminários são tão importantes hoje. sim, sim. As pessoas têm a oportunidade de ir e aprender. A maioria das pessoas não pagará para ir. Eu digo às pessoas para ouvirem. Se você investir nisso, provavelmente será a última vez que precisará pedir dinheiro emprestado. Sim, é verdade. Nossos seminários não são de autoajuda. Não é nada. Nossos seminários ensinam as pessoas sobre elas mesmas. É como quando Bill Goff disse: se quero ser livre, tenho que ser eu mesmo. Eu acho que é melhor saber quem sou. Eu não sabia quem era. Eu estava fazendo muitas coisas, estava fazendo certo e estava ganhando dinheiro, mas eu não sabia quem eu era. Eu comecei a me estudar. E quanto mais eu me conheço, melhor eu conheço você. Você só precisa estudar a si mesmo. Você saberá o que todos, porque somos todos iguais. Sim. É o nosso comportamento que é diferente, os nossos resultados que são diferentes. Ouvi de um amigo meu, Dean Graziosi. Não sei se ele cunhou isso ou se alguém disse a ele, mas ele disse: aqueles que pagam, prestam atenção. E quando você investe em si mesmo, você está prestando atenção. Você sabe, eu nunca ouvi isso antes, mas é a verdade. Quem paga, presta atenção. Mas se você não pagar por isso, não vai prestar tanta atenção. Se você pagar mais, vai prestar mais atenção para aprender. Eu tinha uma tia e um tio que eram tão pobres quanto ratos de igreja. Quero dizer, eles simplesmente não tinham nada. E eles tinham uma casa cheia de crianças. E eu costumava passar na casa deles periodicamente. Eu estava indo muito bem e estava dando um seminário. E lembro que era por volta da época de Natal, e ele estava correndo tentando conseguir cartões de crédito de algumas grandes lojas para que pudessem comprar presentes para as crianças. Sim, E eu disse: você sabe de uma coisa? Ele disse: deixa pra lá, o ano que vem vai ser diferente. Eu disse: você sabe de uma coisa? O ano que vem vai ser exatamente igual a este, porque você nunca muda. uau. Eu disse: você deveria entrar nos seminários e aprender algo. Eu sei algo que você não sabe. Bem, eles vieram ao seminário. Ele era pago a cada 2 semanas. Então, isso significava que 3 vezes por ano, eu acho, ele receberia o pagamento 3 vezes, talvez 4 vezes por ano. Ele receberia o pagamento 3 vezes em um mês. Esse pagamento era extra, porque eles tinham orçamento para 2 pagamentos. Eu os fiz pagar para vir. Algo me disse para cobrar deles. E acho que eles pensaram que eu deveria ter incluído eles de graça. Mas sabe, o Mark me agradeceu. Minha tia também. Não sei quantas vezes eu cobrei deles. Ela disse que eles não teriam continuado indo. Eu nem sabia do que ela estava falando. Eu estava dando seminários durante 7 noites, das 7 às 10. Foi algo ao longo de várias noites, anos atrás. E ela disse: eu não teria continuado a vir.
Mas porque pagamos, eu vim. Claro. Ele está certo. Se eles pagam, eles prestam atenção. Isso é verdade. É isso. E se eles não, Não vai ser você. Você realmente não se importa quando ouve algo que você não gosta. Isso não é pra é mim. isso. Tire-me daqui. Ah, eu tenho algo melhor pra fazer. Sim, Especialmente em Los Angeles. Ah, eu quero ir pra praia. Isso é muito trabalhoso. sim. Está confrontando meu ego. Ah, eu não preciso disso. Estou convencido de que, se uma pessoa não entende um paradigma nada mais é do que uma multiplicidade de hábitos. Eles estão programados em seu subconsciente para controlar seu comportamento. Não tem nada a ver com o quão inteligente você é. Não tem nada a ver com a sua educação formal. Não tem nada a ver com de que lado dos trilhos você vem. Tem a ver com o seu paradigma. O paradigma é um programa na sua mente subconsciente, tanto genético quanto ambiental, que está controlando o seu comportamento. Todo mundo que pode ouvir minha voz sabe como fazer melhor do que está fazendo, e pode se perguntar, por que eu não faço isso? É porque você está programado para fazer o que está fazendo. Sim. E até você mudar o programa, nada vai mudar. O paradigma precisa ser mudado. Eu adoro isso. O que você diria que são os... Se você pudesse compartilhar 3 hábitos-chave para as pessoas que querem continuar a crescer todos os dias. Ser mais prósperas, mais abundantes e mais felizes e saudáveis em suas vidas. Quais são as 3 coisas principais? Hábitos diários. Não falando sobre rotina matinal, mas apenas hábitos gerais todos os dias, em que as pessoas deveriam se concentrar consistentemente. Eles deveriam estudar todos os dias. Estudar. Eles devem ter um mentor, alguém que já realizou o que eles sonham. Eles podem não conhecer a pessoa, mas podem ser apresentados a ela. E pergunte a esse mentor: quais são meia dúzia de coisas que devo fazer todos os dias? Sim. Pergunte a eles, eles sabem. A maioria das pessoas está recebendo conselhos de pessoas que não sabem Sim. mais do que elas mesmas. E o terceiro, você definitivamente tem que ter uma meta. E quando você escreve, você já tem isso intelectualmente. Ela opera intelectual, emocional e fisicamente. Bem, para o seu intelecto, no momento em que você diz, no momento em que decide, você conseguiu. Diz na Bíblia, antes de você falar, eu te ouvirei. É porque o pensamento sempre precede a palavra. No instante em que se envolve, já está emocionalmente envolvido. Sim. Você entendeu intelectualmente e emocionalmente. É apenas uma questão de tempo até que você entenda fisicamente. Seja, faça, tenha. Isso mesmo. Mas o ter vem em um período de tempo. Sim. Então não é tipo de um dia para o outro? Toda semente tem um período de gestação ou incubação. Sim. Quando uma mulher engravida de uma criança, leva 280 dias, Sim. o marido não chega em casa um mês depois e diz, vamos lá, onde está? Ok. Ele espera. Isso, disse James Allen, como alguém que entende. Ele entende que há um período de gestação. De onde eu venho, se você planta uma semente de cenoura, leva aproximadamente 70 dias para aparecer. Todas as sementes físicas têm um período de gestação ou incubação. Sabemos disso agora, mas nem sempre soubemos. Nem sempre estávamos cientes. Ninguém sabe qual é o período de gestação para uma semente espiritual. E uma ideia é uma semente espiritual. Mas sabemos que isso opera pelas mesmas leis. As leis do universo são precisas. Elas podem ser estudadas. Sim. Elas podem ser entendidas. Operamos por leis. Nossa vida é regida por leis. Tipo, sabemos que vai escurecer hoje à noite. Não nos perguntamos se isso vai acontecer. Sim. Você sabe que quando a maré baixa, ela vai voltar. O inverno não é para sempre. Sabemos essas coisas. Tudo isso é uma expressão da lei. Bem, quando trazemos nossa vida em harmonia com as leis, vamos aproveitar mais a vida. Sim. Se lutarmos contra isso, vamos perder. Sim. Sabe? Isso é incrível. O que, você tem orgulho que a maioria das pessoas não sabe sobre você. Ah, não sei bem. Passo todo o meu tempo pensando em como ensinar, sabe? Sim. Estou orgulhoso da nossa empresa. Sim. Estou orgulhoso das pessoas com quem trabalho. Orgulhoso da minha família. Eu simplesmente amo o que faço. Eu amo tanto isso. Eu acho que é uma pena quando as pessoas não estudam. Sim. Porque, Esse é o seu primeiro hábito, né? bem, há tantos sobriotes que não sabemos. E podemos fazer qualquer coisa. A vida é algo especial.
É incrível. Oh, realmente é. Isso é incrível. Sim. Você tem algum medo? Ah, eu tenho muitos medos. Sim. Quero dizer, se você é inocente, você não sabe, mas você não deixa eles te controlarem. Sim. Sabe? Eu acho. Alguém disse isso. Pessoas corajosas não são aquelas que não têm medos. Ed Rickenbacker disse que não há coragem sem medo. Coragem te leva a enfrentar aquilo que você teme. Então, sim, eu tenho medos. Sempre que eu fizer algo que nunca fiz, vou ter medo. Mas isso não é isso que me impede. Sim. Na verdade, eu chamo isso de atingir uma barreira de terror, sabe? Uma barreira de terror. Uma barreira de terror que você tem que gostar. De você tem uma nova ideia. Vamos supor que uma pessoa tenha uma ideia. Eles vão deixar o emprego e começar a própria empresa. Essa é uma ideia empolgante. Eles estão intelectualmente envolvidos com isso, só isso. Quero dizer, eles podem brincar com isso na mente o quanto quiserem. Nada nunca vai acontecer porque é apenas intelectualmente. Eles pegam a ideia e se envolvem emocionalmente com ela. Agora tudo desanda. Sim. Eles atingiram a barreira do terror. Oh, comece a sentir o medo. E se você não passar pela barreira do terror, para onde você vai? Você volta direto para a zona de conforto. E é aí que a maioria das pessoas vive, porque elas não sabem como fazer isso. Elas não sabem de onde o dinheiro vai vir. Elas não sabem de onde a ajuda vai vir. Uma vez, ouvi uma coisa boa quando Tama Maharashi ia levar a meditação transcendental para o mundo. Então, um de seus conselheiros perguntou, bem, de onde virá todo o dinheiro? Ele respondeu, de onde estiver agora. Uau. Eu amo isso porque é de onde o dinheiro vai vir. Então, quando as pessoas sentirem esse medo de que não têm o dinheiro, ou não sabem como querem realizar, o caminho já está aqui se nada é criado ou destruído. Se todo o poder estiver 100% uniformemente presente em todos os lugares ao mesmo tempo, tudo o que temos está bem aqui. Nós simplesmente não entendemos isso. Então você atinge essa barreira do terror. Se você não passar por ela, está ferrado. Sim. Então, Você sempre fica na sua zona de conforto. Você nunca passa dela. então se algo não me assusta, sei que não estou crescendo. É algo que, com atletas, você praticou esportes quando era criança? Nada demais. Algumas coisas recreativas? Bem, como atleta, eu sentia dor quase todos os dias. Nossos treinadores nos empurravam para Claro, um limite que não queríamos alcançar. sim. Eles não nos machucavam, sabe? A ponto de quebrar ossos, mas era doloroso. Eu preferiria estar deitado no sofá, jogando videogame ou qualquer coisa assim, me divertindo. Mas aquele limiar de dor, sabe? Ultrapassar aquela barreira de dor e desconforto sempre me fazia sentir um pouco mais confiante em mim mesmo. Tipo, uau, eu consegui fazer isso. Eu não achava que poderia me esforçar tanto, mas agora posso fazer um pouco mais amanhã. E fazer isso todos os dias ao longo dos anos me condicionou a querer dor todos os dias de uma maneira saudável. Veja, é aí que o treinador desempenhou um papel fundamental. Sim, enorme. O treinador é o mentor, sabe? E também, eu acho que se você tiver o treinamento certo por um período de tempo, pois você disse, agora Está em mim. veja, agora faz parte de você. Bem, é onde está. Faz parte de você. Tipo, o medo nunca me impediria. Na verdade, se não me assusta, sei que provavelmente não estou indo na direção certa, Sim. sabe? Devemos enfrentar uma barreira de medo todos os dias? É demais fazer isso diariamente? Não, eu acho que não. Ajuda se procurarmos coisas que nos assustam todos os dias? Sim, você deveria fazer isso, Sim. sabe? E você perceberá depois de passar por isso, você passa do medo para a segurança. Mas você precisa entender também que o que está fazendo é se envolvendo emocionalmente com uma ideia. Sim. Você está mudando o paradigma. Agora, mesmo quando você atravessa a barreira do terror, o medo não vai embora, Sim. porque o paradigma não mudou. Leva um período de tempo para que forme um novo paradigma. Então o medo vai estar lá por um tempo. Até você sentir algo como, esta é minha nova zona de Está conforto. certo. Eu superei isto. Agora esta é a nova norma. Eu me sinto confortável. Chamamos isso de X. X. Eu disse. Você sabe. X, X, X. E o Y é uma ideia nova. E o Y não se mistura com o X. Você atinge o Y intelectualmente. O X é o condicionamento. E o Y não se mistura com o X. Isso cria uma vibração estranha, que chamamos de medo. Bem, quando você rompe a barreira do terror e finalmente elimina o medo, o Y se torna o novo X. Então é isso de repente. Isso mesmo. Então isso se torna um novo X, e o condicionamento ainda está lá. Está apenas em um nível mais alto. Quais são os pensamentos que devemos ter todos os dias? Você fala de hábitos, aprender, estudar, ter um mentor,
ter um objetivo ou vários. Mas quais são as ideias que devemos dizer a nós mesmos? Bem, eu acho que você tem uma afirmação, uma declaração positiva de si mesmo, que você se dá e que tem algo a ver com seu objetivo. É assim que você muda o paradigma. O paradigma só pode ser mudado de duas maneiras. Uma é por um impacto emocional, que não acontece frequentemente, e a outra... Pode dar um exemplo? Um exemplo seria o 11 de setembro. Sim. Agora, Sim. o 11 de setembro não teve um impacto emocional em mim. Provavelmente não teve em você. Mas para as pessoas que moravam perto ou perderam alguém lá, isso foi um impacto emocional. Apenas algo que te atinge tão forte, Sim. isso simplesmente te derruba. Impacto emocional. E repetição. Repetição espaçada constante. Veja, você pega essa afirmação da coisa que quero mudar e tem que continuar repetindo para si mesmo. Você tem que continuar vendo isso através da repetição. Logo, isso se fixa na sua mente. A coisa que você teme se torna um hábito. Você simplesmente a faz automaticamente. Sim. Como há coisas que você faz automaticamente hoje que você nem sequer pensa nisso. Mas uma vez, você tinha medo de fazer isso. Claro. Então acho que é assim que você continua mudando. Pensamento é muito poderoso. Pensamento é o prelúdio de tudo. Ondas de pensamento são ondas cósmicas. Elas penetram todo o tempo e espaço. Tive a boa sorte de trabalhar com Ed Mitchell. Ele foi o capitão do módulo de pouso lunar em um dos voos Apollo e fez exercícios de transferência de pensamento do outro lado da Lua, Uau. com Sherman e Ford aqui na Terra. Eles já se foram, mas você está sempre fazendo exercícios de transferência de pensamento e ainda não chegamos ao ponto em que realmente entendemos isso, tipo, se eu... Onde está meu telefone? Achei, aqui. Se eu liguei para o seu número, estou na sua frequência. Nós nunca faremos o telefone da Tiffany tocar. Ok. Eu só faço o seu telefone tocar. Se eu tirar uma foto da Tiffany e enviar para um amigo meu em Singapura, simultaneamente ao apertar enviar aqui em Los Angeles, eles já a terão em Singapura. Você sabia disso? Sim. Bem, o pensamento funciona do mesmo modo. Eu poderia estar pensando em você. Vou ativar células em seu cérebro. E essas células, se você não estiver pensando, começarão a tremer e você começará a pensar em mim. E talvez eu te ligue e diga, isso é a coisa mais incrível. Estava pensando em você. Sim, acontece o tempo todo. Bem, temos que entender o que está acontecendo. Você pensa em frequências. Agora, isso tem a ver com metas. Quando você define uma meta, você tem que ajustar seu cérebro para a frequência do bem que você deseja ou que precisa para essa meta estar lá. Então, a maioria das pessoas não toma a decisão porque não sabe como conseguir. Você não precisa saber como conseguir. É por isso que Von Braun disse quando Kennedy perguntou a ele como chegar à Lua. A vontade de fazer. Você vai tomar a decisão. Você não toma a decisão quando tem dinheiro suficiente ou quando tem todos os recursos. Você toma a decisão. Quando você toma a decisão, você muda seu cérebro para uma frequência mais alta, e então você está na frequência. Você começa a atrair tudo nessa frequência. É aí que entra a lei da atração. Veja, o segredo revelou a lei da atração, mas não a explicou. Nenhum deles explicou. Eu mesmo não expliquei. Você não teve tempo. A maioria das pessoas nem entende. Você só pode atrair de acordo com a frequência em que está operando. A atração é uma lei secundária. A lei primária é a lei da vibração. Sim, essa é uma lei primária do universo. Tudo nesta sala está se movendo. Nada está parado. Esta mesa está se movendo. Só parece estar parada. A lei da vibração decreta que tudo se move. Nada está parado. Bom, quando você pensa, você se coloca em uma frequência. Você só pode atrair o que está nessa frequência. Você pensa muito em uma pessoa. Apenas se concentra. Essa pessoa vai te ligar. Vamos esbarrar com eles na rua. Porque você... Pensando nisso, sim. A lei da atração assume o controle. Você pode atrair para si o que está em harmonia com você. Quando você define metas, você precisa se ver já lá. Isso é chamado de mentalidade. Muitas pessoas falam sobre mentalidade, mas não entendem o que é. Elas ajustam suas mentes na frequência. Que precisam estar para atrair o que precisam atrair. E é assim que o objetivo se concretiza. Você se envolve emocionalmente e intelectualmente. O único problema é que você ainda não o possui no plano físico. Sim, mas se manifestará com o tempo. Simplesmente não sabemos que hora será. Você estará sabendo a hora quando o alcançar. Ok. Sim, Eu realmente adoro isso. eu vivo para isso. Posso ouvir isso o dia todo. Quero fazer algumas perguntas finais. Faço essa pergunta a todos no final. Chama-se As Três Verdades. Quero imaginar que você pode escolher o seu último dia nesta terra física. Em algum momento você tem que ir
E pode ser 100 anos, 300 anos. Pode ser amanhã. O que você quiser que seja, você escolhe o dia. Imagine que você criou tudo o que deseja criar. Ou perto disso. E você se sente grato por tudo isso. Você fez tudo o que queria. Teve a vida, os relacionamentos. Mas por qualquer motivo, você tem que levar tudo com você. Tudo que criou tem que ir com você quando você sair. No entanto, você pode escrever em um pedaço de papel 3 coisas que você sabe ser verdade e que deixaria para o mundo. 3 lições que você deixaria, e isso é tudo que as pessoas teriam para lembrar de você ou das suas mensagens. Chamo isso de as 3 verdades. Quais seriam as suas? Essa é uma pergunta interessante. Viva o momento. Se este fosse meu último dia e eu estivesse fazendo o que queria, eu estaria aqui fazendo o que estou fazendo agora. Sim, porque é isso que estou fazendo. Sim, estou fazendo o que quero fazer. Então eu acho que você tem que... Faça o que você quer fazer. Você tem que ser. Veja, se você perguntar a uma pessoa, onde você está e que horas são, ela sempre vai te dar a mesma resposta. Estou aqui e agora. É onde devemos viver. Todo o resto é uma ilusão. Não existe algo como o tempo. Isso é uma ilusão. É algo que usamos para benefício físico. Mas não somos seres físicos. Somos seres espirituais. Estou aqui, é agora. Viva o momento. Seja grato. No livro A Ciência de Ficar Rico, fala-se de gratidão. Na primeira página dele é o capítulo 7. Nunca vou esquecer quando ele leu isso. Todo o processo de ajuste mental e reparação pode ser resumido em uma palavra: gratidão. Portanto, não importa o quanto você esteja perturbado, não importa o que esteja incomodando você, você pode resolver qualquer que seja o problema. Você pode ser perdoado pelo que quer que seja através da gratidão. Apenas diga: por que você está grato? O número 3 é sobre dar. Sim. Simples. Em todos os programas, executamos uma variedade de programas diferentes, e é sobre isso que se trata. É sobre isso que é a nossa empresa. Neste negócio em que estou, acho que você vai por um dos caminhos. Você tenta e... Seu autoengrandecimento. Você quer ser uma estrela maior. Eu nunca quis ser uma estrela, e nunca quis ser um palestrante. Eu não me vejo como um palestrante. Quero ensinar mais pessoas. Então estou ensinando as pessoas a ensinar pessoas. Operamos em mais de 100 países agora. Temos representantes em mais de 100 países. Vamos transmitir este seminário. Na última vez, transmitimos para 115 países. Isso é realmente o que eu acho que tudo isso significa. Não se trata de mim. É realmente sobre o outro. Então, se conseguirmos entrar no hábito de ajudar a outra pessoa a apenas se entender um pouco melhor, aproveitar um pouco mais a vida, acho que estamos no caminho certo. Sim. Então, eu acho que as 3 verdades, sabe? Essa é uma pergunta muito boa, sabe? Viva o agora. Seja grato e seja tipo, essa é a primeira coisa que eu faço de manhã. Sim, eu também. Eu escrevo pelo que sou grato e... Nós ensinamos as pessoas a fazer isso. Onde eu realmente comecei a fazer isso, eu tenho uma maravilhosa sócia chamada Sandy Gallagher. Ela era uma advogada de valores mobiliários e muito inteligente. Quero dizer, ela era muito boa. Ela comprava bancos, vendia bancos, tornava bancos públicos. Trabalhou em bancos comunitários, mas com muito dinheiro. E ela veio a um seminário. Dr. Robert Pyle. Por volta da época em que o segredo foi lançado, eu continuei atingindo pessoas. O que você realmente quer agora? Embora ela tenha sido muito bem-sucedida, ela se formou como a principal advogada bancária em todas as universidades dos Estados Unidos. Ela era a número 1, ela estudou na Europa. E ela nunca pensou no que realmente queria. O pai dela era advogado de banco. Ela meio que seguiu o mesmo caminho. E ela seria uma ótima pessoa para você entrevistar algum dia. Larry King a entrevistou uma vez. Ela é realmente uma garota brilhante e... Financeiramente, ela vive em uma frequência completamente diferente. Ela é muito, muito inteligente. Mas... Agora não lembro por que comecei a falar dela. Ela fez uma mudança maior na empresa dela do que qualquer outra pessoa que ela conheceu. Ela foi bem corajosa. Nós estávamos fazendo um seminário em Phoenix, e eu estava saindo da cidade. E ela estava ficando. Ela estava fazendo o trabalho. E ela disse, você poderia se encontrar comigo para um café? Ela tinha alguns problemas pessoais. Eu disse, claro. Então nos sentamos na cafeteria, e ela disse,
você pode me dar 3 coisas que devo fazer para resolver os meus problemas? E eu disse, claro, posso. E eu não sabia o que diabos ia dizer a ela. Então eu peguei, tipo, você sabe como eles têm esses guardanapos? Os pequenos? E eu peguei um, disse, aqui, escreva. 10 coisas pelas quais você é grata. E quando você terminar isso, eu quero que você envie amor para 3 pessoas que estão te incomodando. Uau! Sim, isso é algo difícil de fazer, se alguém realmente está te irritando. Muito desafiador. Envie amor para 3 pessoas que estão te incomodando. E compartilhe com alguém. Sim. Então, ela tinha um bloco de notas, algo parecido com o seu. Liguei para a Dina. A Dina ainda estava na cidade, minha assistente. Dina, você poderia providenciar um bloco de notas? E eu disse a ela o que eu queria. E ela fez um bloco de notas. Ela entregou a ela em 1 hora. Ela foi para Cancún ou algum lugar assim, no computador dela, e tinha um bloco de notas com o nome dela. E ela estava indo para o Havaí no dia seguinte com sua mãe e irmã. E então ela pegou um bloco de notas para sua mãe e irmã. E as 3, todas as manhãs, achavam isso realmente bobo. Sentar-se todas as manhãs e anotar 10 coisas pelas quais você é grato. Mas suas vidas mudaram. Bom, teve um impacto tão grande nela, na mãe e na irmã dela, que começamos a fazer isso. Fazemos isso em todos os seminários agora. Sim. Ela é quem ensina se ela mora neste seminário, e ela quase sempre está nele. E ela conta a história de eu fazer isso com ela, e agora ela faz isso com todo mundo. Uau! Então, neste bloco que preenchemos, há 10 coisas no topo. Depois, eu tenho que escrever com a mão esquerda todos os dias. Tenho feito isso há 1 ano. Isso é algo muito poderoso de se fazer. Sim. Gratidão é tudo. É o antídoto para todo o estresse, raiva, frustração. E é todo o processo de ajuste mental. Ali está. É isso aí. Estresse. E não importa qual é o seu problema. Você muda sua percepção, sua vida, como você disse. Sim. E pode ser apenas por 1 minuto, mas esse minuto muda todo o seu mundo. Muda sua vibração para atrair mais do Sim. que você deseja também. Isso mesmo. Sim, sim. Eu quero reconhecer você por um momento, Bob, porque você tem feito isso há muito tempo. Você estava fazendo isso antes mesmo de eu nascer, ou, sabe, 20 anos antes de eu nascer. E o fato de você continuar aparecendo com o mesmo foco, intensidade, generosidade, dia após dia, em seus seminários, que eu espero que todos que estão ouvindo participem. Eles podem ir a bobproctor.com e aprender mais sobre tudo lá. Você continua a aparecer, servir e dar. E acho que é muito inspirador para mim e para tantas pessoas testemunhar isso como um mentor e um modelo. Há tantas pessoas que, quanto mais sucesso você tem, mais você continua a dar. E quanto mais você continua a aprender, mais você continua a compartilhar. E eu quero continuar a ser esse exemplo, igual a como você tem sido por tanto tempo. Então, eu estou muito grato por você. Eu realmente reconheço você pelos seus dons, sua sabedoria e sua humildade em compartilhar. Não apenas agir como se tivesse todas as respostas, mas estar sempre aprendendo e sempre compartilhando. Então, eu reconheço você por tudo. Eu realmente aprecio isso, Luiz. Eu gostei muito de estar aqui. Sim. Mas eu amo isso tanto. É ótimo, sim. Eu também. Quer dizer, eu iria. Sempre me sinto privado quando há algum motivo para eu não poder fazer isso, sabe? Porque eu simplesmente adoro fazer isso. Eu adoro quando acordo de manhã e... É como mencionei quando começamos. Eu sabia quando poderia mudar, como estou feliz, saudável e rico hoje. Viajar pelo mundo todo. Eu tenho amigos maravilhosos em todo o mundo. Eu pensei sobre um cara que estava se perdendo do jeito que eu estava. Pode começar a ganhar. Qualquer um pode. Sim. Quero dizer, eu não me importo. Eu entrei em prisões com isso, tipo, a segurança máxima no Canadá. E eu tive que deixar um cara sair que estava... O diretor o considerava um cão raivoso. Eles o colocaram em liberdade condicional especial. O governo canadense para rasgar sua liberdade condicional e dar-lhe um passaporte para se mudar para a Inglaterra comigo. Quero dizer, já vi situações que você não acreditaria que poderiam acontecer. Eu as vi acontecer. Você fala de milagres. Quero dizer, eles estão acontecendo todos os dias. Ok. Então eu soube que quando eu posso vencer, qualquer um pode vencer. Sim. É apenas uma questão de obter a informação certa das pessoas certas. Acho que recebemos informações demais das pessoas erradas. Sim. E desenvolvimento pessoal, hoje em dia, é algo tão conhecido.
que para alguém não estar desenvolvendo a si mesmo pessoalmente é bastante triste, eu acho, sabe? Então, temos que ajudá-los o máximo que pudermos. Sim, Tipo, eu não acho que uma pessoa deliberadamente se destrua. Acho que estão mal orientados. sim. Eles são ignorantes. Eles não sabem. Eles não sabem como trocar. Eles não sabem, e eles não sabem que não sabem. Eles se perderam. Sim, E assim, acredito que sabemos que é nossa responsabilidade ajudá-los. sim, isso é ótimo. Sim, Bem, você compartilha muitas informações no seu site, bobproctor.com. Você tem todas as informações sobre seus livros. Você faz conferências em todo o mundo, seminários. Você está sempre fazendo uma aqui em Los Angeles, parece. Você tem conferências em todo lugar. Então, as pessoas podem te encontrar em bobproctor.com. estamos por perto. Você tem algo no Instagram ou Twitter ou algo assim? Ou sua equipe tem? O time prefere que eu fique. Mas eu faço muitos vídeos para o YouTube. Eu os filmo no estúdio e os mostro lá. Bob Proctor no YouTube, em todos os outros lugares. Sim, Encontre seu nome. Eles podem ir buscar os seminários, livros, tudo o que estiver acontecendo. Última pergunta para você é: qual é a sua definição de grandeza? eu. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a grandeza é algo pelo qual você trabalha. Não sei se você se tornará isso. Eu acho que se você achar que é ótimo, você está com problemas. Eu acho que é algo para o qual você trabalha. Sim, Acho que é um lugar invejável para o qual você vai, porque está trazendo o melhor de si mesmo. A grandeza dentro de cada um de nós. Não há dúvida sobre isso. Em cada pessoa, há grandeza. Acho que é a essência de quem somos. Não sei se você chega lá. Eu estou sempre indo para lá, sabe? sim, sim. Quero chegar lá. Eu gostaria de me tornar ótimo no que faço. Acho que sou muito bom nisso, mas Sim. tem pessoas que são melhores e há pessoas que sabem mais. Quero aprender com eles. Sim, isso é incrível. Bob, obrigado. Valeu. Foi um grande prazer. Eu gostei muito. O cérebro está ajustado para ser mais coerente. Quanto mais coerente é o cérebro, mais alto é o funcionamento e maior é o sinal. E acontece que você tem que sentir a emoção do futuro antes que aconteça, porque a emoção é a energia que vai impulsionar seu corpo para esse fim, e ter a experiência